Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ProShape Podcast, o podcast aqui do canal do Maurício Marques. Antes da gente começar, já clica no gostei, né, para ajudar a gente a divulgar o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Aí toda vez que a gente postar um vídeo novo, você recebe uma notificação do YouTube. E já vou passar para o Maurício que apresentar o nosso convidado de hoje. Perfeito. Bom, na verdade é um casal e muito especial para o nosso canal, Célio, porque qual é o propósito inicial meu e do Célio? A gente fazer um trabalho levando no fisiculturismo como se conseguir máximo resultado, queima de gordura, volume muscular, com máxima saúde ao mesmo tempo. Porque uma coisa é ter muita saúde, longevidade, mas não está com o físico em dia. Outra coisa é estar com o físico ali legal, mas a saúde também não está legal. Como é que a gente concilia isso? E aqui, o Paulo Santos, ele é formado em educação física, formado em nutrição, fisiculturista, competidor de muitos anos, vem lá da FEPAM, ele vai contar a história melhor pra gente. Aí, FEPAM é onde começou nutrição e musculação para o fisiculturismo, começou na FEPAM. Valdemar Guimarães passou por toda essa turma, ele vai contar tudo isso. Então ele veio lá da Old School, até hoje competindo, é atleta natural, ele vai explicar a diferença para a gente sobre o natural e usar ergogênico suprafisiológico ou usar hormônio como reposição. Ele vai explicar bem detalhadamente para a gente isso. Então ele é um convidado assim, que ele tem tudo que a gente precisa. Ele é o cara que vai mostrar na teoria e na prática aí como ficar gigante, ficar trincado, competir, pegar troféu, fazer nome e ao mesmo tempo a saúde lá no máximo, né? Bom, como é que começou tudo isso? Em que ponto você falou, cara, vou começar a treinar? O que te trouxe para a musculação e o que te levou para o primeiro campeonato? Eu comecei a treinar ali por volta de, acho que já vai fazer uns 25 anos que eu treino. Depois de 2 anos treinando ali, que eu comecei a gostar ali da musculação, comecei a ver o corpo se desenvolver. Aí eu entrei na faculdade de Educação Física, formei Educação Física em 2006. Quando eu formei Educação Física em 2006, comecei a trabalhar em academia, né, como professor de sala de musculação mesmo. E eu ainda sentia que tá faltando alguma coisa, né? No sentido assim, eu ainda via que os meus alunos, pô, eu quero hipertrofia, eu quero emagrecimento, e de repente ali eu não conseguia desenvolver ou atingir aquele objetivo que aquele meu aluno estava querendo, né? E aí foi quando eu percebi, eu preciso alinhar mais alguma coisa. Aí eu comecei a estudar nutrição. Aí eu me formei em nutrição em 2012 e a partir dali a gente começou a alinhar, né, a dieta e o treino para o máximo de resultado ali do aluno, do cliente ou do paciente ali, conforme for, né. Então, assim, quando a gente estuda ali a fisiologia do exercício, né, na musculação, na educação física, fica alguns buracos ali, né, Maurício? A gente estuda, pô, de onde que vem essa energia, né? Porque quando a gente começa a estudar assim, fala assim pra gente, pô, você vai começar a fazer uma atividade física. Primeiro momento ali você usa creatina fosfato. Aí depois você usa glicose anaeróbia. Aí depois você usa glicose aeróbia. E aí, né, depois desse tempo que a gente vai começar a queimar gordura. Então, alguns anos atrás a gente falava isso, não falava, Maurício? Sim, Tipo assim, você só vai queimar gordura a depois de partir 40 minutos de cardio, né? Então a sim, gente vinha com essa informação porque a gente aprendia tudo muito limitado. E a gente era muito. E ainda até hoje ali, sim, é muita coisa na fisiologia do exercício ali que a gente estuda que fica um buraco. E esse buraco acabou sendo preenchido ali quando eu estudei a bioquímica da nutrição. Então maravilhoso. a gente começou a alinhar as duas coisas ali. Pô, para onde que eu tenho que colocar quando que eu tenho que colocar essa energia? Essa energia está sendo derivada da onde? Do carboidrato. Desse carboidrato está vindo derivado da frutose, do amido. Esse tipo Legal. de informação ali que a gente foi tentando alinhar, usar muito o conceito que a gente usa de nutrient time, né, Maurício? Sim, Colocar o nutriente na hora certo, no momento certa, certo na ali. quantidade certa. Agora eu preciso mais gordura, eu preciso de mais carboidrato, né? Preciso de mais proteína, eu preciso de um carboidrato que tenha mais, seja mais fibroso, que não tenha fibra, esse tipo de coisa. E aí que a gente foi alinhando isso daí. E a partir dali, Pelas né? faculdades. A partir das faculdades ali, é só quando eu formei em educação física, em nutrição, que eu comecei a pensar, pô, agora eu quero Fechar. fechar como? Quero competir. Então, eu quero colocar Ah, todo esse na prática. conhecimento que eu tive na prática. Aí que também tem uma coisa interessante, né? Que nada do que a gente estuda em nutrição também é bem aplicável no fisiculturismo, né? Sim. Vou dar um exemplo. Em nutrição, a gente tem que manter o nosso paciente hidratado.
No fisiculturismo, a gente tem que aprender a desidratar E aí? a pessoa, né? E aí? Então, muita coisa ali que a gente aprende, pô, a ciência fala para um lado, mas tem algumas coisas que a gente vai aprendendo empiricamente, que, pô, o caminho é outro, né? Isso. E é a partir daí que a gente vem Se for desenvolvendo muito ali. só ciência, eu não consigo pôr o shape, né? Exatamente. E se for muito só para shape, eu não consigo pôr saúde. Então você tem que buscar. Exatamente, porque quando a gente está trabalhando ali em consultório com uma pessoa normal, pessoa normal fala, eu costumo dizer, eu chamo de musculador. Então eu divido ali musculador de atleta, né? Musculador é aquele praticante de atividade física, ele vem até você ali e diz assim, ó, preciso de um nutricionista esportivo. Então ele vem até você ali, mas tudo que você fizer com ele, você ainda tem que fazer ali embasado em alguma coisa científica. Porque se alguma Sim. coisa não der certo, ó, eu fiz isso porque é estratégia, né? Porque E tem você muita coisa para você fazer, uma né? faculdade por trás, né? A Uhum, ciência por trás, né? exatamente, né? E também Não você é só o também físico. tem Não. os seus conselhos ali que você tem que responder aos seus conselhos ali também. E aí, quando a gente fala em fisiculturismo, né? Já é um outro caminho que você tem que fazer, né? Às vezes é comer uma quantidade acima do que aquele indivíduo às vezes suporta, né? Às vezes é você fazer o indivíduo comer uma quantidade muito abaixo ali, que é uma dieta que não é saudável, né, Maurício? Quando a gente entra ali no processo Os ali extremos, né? de pré-competição Dificilmente é ali, saudável. aquilo não é saudável, É. né? Você passa ali Qualquer 8 extremo, né? semanas, 12 semanas ali com baixa ingestão de gordura ali, baixa ingestão ali Nossa. de caloria, né? É. E às vezes a gente até fala, já puxando um pouco ali pro natural bodybuilder ali, o atleta natural também, ele não necessariamente ele é 100% saudável, né, Maurício? Sim. Né? É aí que é a discussão O nossa. esporte em si, ele não é saudável quando você fala em alto rendimento, Sim. né? Então você passar ali Você é obrigado a arriscar em alguma parte, né? 12 semanas sem comer gordura, né? O que vai Nossa. acontecer com o hormônio daquele atleta, né? Então ali, o que vai acontecer com aquele atleta quando você começar a devolver a caloria? Você vai desenvolver uma compulsão alimentar com ele, né? Então tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração ali e saber separar, né? Quando você está preparando o atleta e daquele o atleta do paciente normal ali que só busca um físico bacana, ali, assim, quero tirar a camisa na praia, quero tirar a camisa depois do Objetivo, né? futebol, esse tipo de coisa, né? Então a gente vem alinhando a partir daí. E hoje você está preparado para qualquer público, né? Venha só quero saúde, só quero dar uma emagrecida, como, cara, eu quero Aham. subir num Até o palco, né? extremo, até o extremo. É porque às vezes também lá, Maurício, lá no consultório, parece muita gente que fala assim, eu quero competir. E não é fácil, né? Quando a gente. Eu costumo Extremo. falar que em alguns momentos da dieta, principalmente, não do treino. Porque treinar todo mundo gosta. O problema é fazer dieta. Né? Aonde que eu vejo que a pessoa ou o futuro atleta espana é justamente na hora que você aperta a dieta. E na hora que ele também, muita coisa que eu percebo também, quando ele não se dá bem com a imagem corporal dele em determinado momento da preparação, né? Por exemplo, quando você está em pré-contest ali, está ingerindo pouca caloria ali, você está passando fome, mas a cada vez que você olha no espelho, você vê uma mudança no seu corpo, um corte novo ali. Você vê um corte novo, você vê uma fibra nova, você vê uma veia separação aqui que nova, eu não uma via. separação muscular. É gostoso, Esse né? é o estilo, né? Agora, quando você está no off ali, você está comendo bastante, mas só vê o físico piorando, né, Maurício? É difícil lidar com aquelas fases do treinamento, né? Então, às vezes chega a gente ali, Paulo, quero competir. Tá bom. A pessoa está um pouquinho acima do peso, então a gente vai entrar no pré-conte, né? O cut, né? O pessoal usa termos diferentes ali, né? Eu costumo falar pré-contest mesmo. Aí você entra no pré-conte ali. Quando o homem vê que tá faltando um dedo na manga da camiseta aqui, opa, não quero fazer dieta. Você entendeu? Mexe com o psicológico, você entendeu? Quando a menina coloca assim, nossa, a minha calça tá larga na coxa, tá larga no glúteo ali, entendeu? Ela já pega e já fala assim, pô, esse negócio não quer pra mim. É ali o primeiro lugar que a pessoa espana. Né? Na dieta, né? Na peneira ali, né? Separa quem quer e quem não quer, Exatamente, entendeu? Saber lidar com a imagem corporal, que o atletismo é pra você, o fisiculturismo é para você estar em cima do palco 1 minuto, né? Dar sorte pro árbitro olhar para você na hora que você tá na melhor contração, né? No momento que às vezes ele passou o olho, você tá armando a pose, é 1 minuto que você tem em cima do palco, passou aquilo por 16 semanas, depende do tempo de preparação de cada um, né? Sim. Então ali é saber dividir, né? Então a gente pega, eu falo as minhas experiências ali para quem chega até mim aí com o objetivo ali de competição, você vai ter que passar por isso, né? Antes disso, tem muita coisa para arrumar até você chegar no corpo de competição. Tem que saber que você vai passar por isso, entendeu? Então é um esporte mais mental do que físico, né, Maurício? Muito embora é o físico que a gente demonstra, né? Mas é a cabeça que determina onde a gente vai chegar. Queria perguntar para você quem foram seus coaches ou seus orientadores desde o começo até hoje, porque a gente fala o seguinte, no fisiculturismo é muito comum
o que a autovisão da pessoa, que às vezes não é a realidade. Então a pessoa olhar e ele sempre foi gordo e ele já está definido, mas não, cara, mas tem uma gordurinha aqui ainda e já não tem mais o que perder, mas não, mas tô gordo. Isso especialmente com mulher acontece, né? E o cara ao contrário. O cara, ele tá achando sempre pequeno e ele tá precisando definir, não, mas eu tô pequeno demais e tal. Não, cara, precisa de mais. Então é o coach que vai dizer, olha, tá muito definido, tá murcho, tá cheio demais, engordou, emagreceu, tal. Ele dá essa visão para você, né? Tá pronto para competição ou não tá pronto para competição. Tem muita gente que às vezes se autoilude e é a pior coisa que tem é o atleta achar que ele está pronto e não está. E só descobrir isso no palco. Eu já vi muito disso. Então o cara acha que tá, porque olha na academia, olha no espelho, não vê uma segunda opinião de alguém que olha e fala, ainda não tá pronto. E ele se acha por espelho, porque ele acha que tá legal, quando põe ele do lado de outro, e ele vê os atletas do lado, ele fala, cara, não era pra estar aqui, entendeu? Descobre ele no momento errado. Quem vai evitar de o atleta subir em palco sem estar preparado para isso? É o coach. Cara, eu canso de passar com isso pro atleta. Fala, cara, não está pronto ainda. Vamos preparar para o campeonato. Se chegar perto, você estiver pronto, a gente sobe. Se estiver perto, você não estiver pronto, a gente prepara para um próximo. Sim, sim. E muitas vezes, não tendo coach, acontece isso. Do atleta, na hora, lá, ver que tá ruim, ou não ter essa orientação de, cara, tá murcho, tá cheio, tá e tal. Quem foram esses seus orientadores? Você teve isso ou não? Como me conta essa parte sua? Lá Então, desde o começo. quando eu comecei a faculdade de educação física ali, antes da faculdade ali, como já estava gostando ali da nutrição, eu já comecei a procurar alguns cursos que eu pudesse fazer para aprender um pouquinho mais ali sobre musculação, esse tipo de coisa. Eu sempre fui estudando, lendo alguns livros, esse tipo de coisa. Chegou um determinado momento ali, eu acho que todo mundo ali que é estudante ou profissional de educação física vai se identificar com essa informação. Chega ali mais ou menos o segundo, terceiro ano de faculdade, o Celhão, a gente pensa assim, agora eu sei tudo. Vou montar minha série, né? Agora eu sei tudo, né? Aí eu olhava os professores, professor não tem shape, agora eu sei tudo, eu mesmo vou montar minha série, né? Então acho que todo profissional ali, em algum momento, acabou passando por isso daí. Eu comecei a montar minha série, né? Esse tipo de coisa. Foi até quando eu fui fazer o primeiro curso da FEPAM. Certo. Aí quando eu comecei a fazer, para quem não sabe, é a Federação Paulista de Musculação, né? Do Eugênio Kropotkin, né? Eugênio era o presidente. Ali você tinha a ciência, com o doutor José Maria Santarém, Gianola, que era estudioso do assunto, e a prática com os atletas. Então juntava os dois. Aí o atleta é lá e... eu como isso, eu não como isso, eu faço e não faço. Aí, olha, a ciência, isso aí acontece por causa disso ou daquilo. Às vezes até dava confronto, né? Você dizia tal exercício, pega tal parte. Aí fala, não, mas o aparelho diz tal parte. E aí? Aí o cara fala, então vai lá e faz, e você vai vendo que pega. Um debate saudável, que você aprendia muito. Teoria e prática ao mesmo tempo. E você, o que eu queria saber assim, não foi ninguém que olhou e falou, Paulo, você tem jeito para competir. Foi você que descobriu isso, é isso que eu queria saber. A descoberta, na verdade, Maurício, foi assim, eu acho que foi mais uma vontade do que eu me olhar e falar que eu tenho físico para aquilo, você entendeu? Então, depois de formado ali em nutrição ali, eu comecei a preparar alguns atletas. Certo. Aí, nesse momento que eu estava preparando, onde que os atletas começaram a falar aquilo que eu falei para você, espanar. Começar a preparar, apertar um pouquinho de dieta. Não vou competir. Não dá mais. O que está acontecendo que esse atleta tá espanando, né? Quer saber de uma coisa? Quando um paciente meu me procurou, falou assim, Paulo, quero competir. Eu comecei a preparar ele, comecei a fazer minha preparação junto. Você entendeu? Que legal. Esse foi pro segundo Vale Paraibano. Legal. Segundo Vale Paraibano. Aí eu comecei a me preparar junto ali. Daí eu comecei a fazer, e aí eu fui tendo essas percepções que eu falei, nossa, cara, eu olho no espelho, tô magro. Nossa, eu tô passando fome. Foi entendendo melhor, entendeu? né? Exatamente. O processo ali, né? Porque assim, o outro momento que o cliente ali, ou o atleta, ele espana, é naquele momento ali, que ele sai do book, né, ou do tradicional que eles estavam fazendo ali. Para fazer o pré-const ali, apertar. O corpo fica feio. Ele fica feio antes de ficar bonito. Por quê? Porque você vem diminuindo gradativamente a ingestão de carboidrato ali, né, Maurício? Para causar emagrecimento ali, né? O músculo murcha, mas a gordura fica no corpo ainda. Aí você olha assim, você tá ali flat, mas não deu tempo de queimar a gordura ainda. Deve ser, meu Deus do céu, o corpo tá feio. Ali eu já falei assim, opa,
Quando eu começo a baixar agora ali do meu atleta ali, e eu sei que ele não competiu ainda, eu já aviso ele assim, ó, o corpo vai ficar feio nas próximas Tá semanas, tá? preparado, tá sob Isso, controle. exatamente, entendeu? Porque depois ele vai começar a queimar gordura com maior Voltar a aparecer. eficiência ali e vai dar formato pro teu físico. E a hora que você voltar esse carboidrato, é coisa de momento, né? Enche o Ele músculo. enche, né? Uhum. Só tá enchendo, esvaziando. Né? Aí você pega, enche o músculo ali, né? Aí como é que eu faço normalmente ali? Eu sigo da linha ali eu gosto muito do Eduardo Correia, o Maurício. Certo. Eu gosto muito dele ali. Porque normalmente ali ele seguia, né, na época ali, o plano de dieta dele, que ele ia baixando bem gradativamente, né? Ele já é um atleta mais antigo também, né, Maurício? Não compete, né? Mas é da old school da até old hoje, school né? ali, né? Então, Ele foi, acho que, o primeiro atleta, ou dos primeiros atletas a vencer o Olímpia, quando ele separou peso, acho que era até 90, né? Eu acho que ele foi o primeiro atleta já a ganhar de antes de ir no para Brasil. 212 libras ali mesmo, né? Já o Brasil começou a evidenciar lá, entre outros atletas, com ele nessa categoria. Quando baixou, ele foi o melhor, né? Já chegou arrebentando. Eu vi uma vez numa feira, faz muito tempo mesmo. Rapaz, eu acho que ele tinha uns 50 de braço, mas com 1,60 m de altura, entendeu? Impressionante. Cara, 50 de braço é uma coisa, né? Mas com 1,60 m, cara, quadrado, né? Eu vi ele uma vez e assustei numa feira. Depois nunca mais vi, só por revista, né? Mas é atleta realmente Olímpia, né? Sim, nível Olímpia, E você segue o que ele porque seguiu? Eu gosto da estratégia que ele usa, né? Ele usa aquele termo Slack Machine, né? Se eu não me engano. Que é um dos atletas que entra mais seco em competição, né? Que ele sempre falava que se preparava em 20, 22 semanas ali. A maioria se prepara em 12, 16 semanas, se preparava em 22. E ele sempre ia baixando ali gradativamente, mas era bem pouquinho, semanalmente ali, as calorias da dieta. Em carboidrato, esse tipo de coisa. Ia vindo. Exatamente. Aí eu costumo fazer a mesma coisa. Vou baixando ali quando eu vou preparando a GIA, é do mesmo esquema. Vou baixando ali gradativamente ali. Quando eu vejo que está perdendo desempenho físico no treino ou o corpo ficou muito flat, eu dou uma sobrecarga. Perfeito. Eu não gosto de fazer refeição livre. Eu prefiro fazer uma Deixa sobrecarga ali de carboidrato ali. E vou baixando de novo. Se o físico ficar pronto antes da competição, aí eu fico oscilando carboidrato, ciclos de carboidrato ali, entendeu? É mais ou menos assim que eu faço essas preparações. Então vai depender. Sabe, eu falo uma coisa, Paulo. Eu falo que quando você exagera no carboidrato ou na gordura, quando você exagera, o carboidrato é mais maléfico, né? Então, se eu como muito carboidrato, triglicérides, vai mexer com insulina e tal, e se eu exagero na gordura, simplesmente vou engordar mais, não tenho tanto problema. Quando eu abaixo demais, a gordura, se eu abaixar demais, ela é mais prejudicial à saúde. Com certeza. Ficar muito tempo sem gordura é mais prejudicial do que ficar muito tempo sem carboidrato. Sim. Então, ficar muito tempo sem carboidrato pode ser até saudável. Pode não ter físico, mas é mais saudável. Ficar sem gordura muito tempo não é saudável. Não é saudável, tem um pouco. Exagerar no carboidrato ou na gordura está errado. Porém, dos dois, o pior é o carboidrato. Exatamente. Então, a gente vê que na tirada, a gordura não pode faltar. E no exagero é o carboidrato que não pode exagerar. Até mesmo ali, né, para produção hormonal ali, né, teoricamente a gordura é mais importante em relação àquele, principalmente para a produção de testosterona, né, que ela é derivada ali do colesterol. A absorção de vitaminas ali lipossolúveis, né, A, D e K ali, é essencial ter gordura na dieta, né? Gorduras ali, as gorduras a gente chama de teoricamente essenciais. Até para trabalho de intestino também, não? Também. Ficar muito sem gordura não prejudica também? Exatamente. Sim, também, né? Então é o funcionamento total do corpo ali, né? Global ali. Então precisa de todos os macronutrientes, mas o corpo ele se adapta melhor à escassez de carboidrato do que a escassez de gordura. Perfeitinho. É isso que eu queria concluir. Exatamente. Aí, na sua história, você já entra num primeiro campeonato, que é o Taubaté Open, certo? O primeiro foi o Vale Paraibano, lá do esporte. Foi o primeiro que eu fiz. Lembrei. Foi o primeiro Vale Paraibano. Que ano fez com o Aurélio. Foi junto com o Aurélio. Foi super no campeonato. 2016. 140 atletas. Foi 2017. 2016, Vi muita gente lá. Rapaz, tava Binho, tava o Grilo, Fedilson, tinha muito atleta. Não cabia gente ali. Não cabia gente. Foi o primeiro. Foi o primeiro. E depois dele, você vai para um segundo campeonato organizado por nós, eu e o Alexandre, Taubaté Open. E pega o primeiro lugar. Top 1.
E aqui entra a sua esposa, Aqui entra a que Gi. te acompanhou a vida inteira. Aham, Desde quando você começou a treinar, exatamente. nutrição, faculdade e tal, acompanhou. Você já preparava ela, e aí eu quero que ela conte um pouquinho disso aí. Quando que ela entra na sua história e na história do fisiculturismo. Como é que foi a sua entrada Então, que assim, no esporte? no primeiro... Debruçar bem mesmo Vocês aqui, não ó. se formaram juntos, não? Pode Vocês não aquela estudaram foto ali, juntos, ó. né? Olha aí, Eu eu formei, fiz. eu formei. Senão ele Esse some aqui, a voz, viu? ô Maurício, Pode. esse daqui foi bom assim? o Vale Paraibano. Ah, Essa legal. primeira foto, É. Esse foi- Cauaba, Uhum. Aurélio, Uhum. esporte, Uhum. certo? Tá, perfeito. Houve a tentativa de fazer um campeonato natural lá também, né? Foi, Houve, fizemos. né, a coisa. Eu acabei entrando a 70 quilos, porque a natural ali... Tava até aquele atleta meu falecido, o Tarcísio, competiu, Sim, teve competiu, uma categoria, tá, só que teve. não teve doping. Aham, não teve Falou, doping. pessoal, aí é questão Uhum. da consciência, né? É. A gente viu que os caras Ele viu que entraram, não deu certo. não deu certo. Eu não O pessoal entrei na entrou, natural né? dessa, eu não É. entrei na natural dessa, porque eu já tinha cliente meu, Você sabia? que eu já sabia, já, daí eu falei, vou procurar a menorzinho que tinha, que era 70 quilos. Não. Aí foi onde eu competi na 70 quilos ali, foi o primeiro Então campeonato. aqui lá. E a sua esposa aqui do lado. Aí, na sua vitória no Taubaté Open, é que ela fala, meu, eu quero também. Que daí foi 2018, né, Gê? É 2018? porque nesse daí, como eu não entendia nada, ele pedia pra fazer. Ele faz as comidas, as marmitas, tudo pra mim, e eu fazia. Só que nem hoje ele fala, né? Você comia as marmitas que não era pra comer. Eu não entendia nada, né? Aí aconteceu algumas intercorrências, né, lá nesse campeonato, aí a gente saiu de lá e falou, poxa vida, né? Me preparei tanto, mas não deu certo lá no campeonato. Aí foi se preparar pra aquele ali que você organizou. Taubaté Taubaté Open. Open. Ok. Aí ele falou, ó, vamos combinar, você faz tudo que eu pedi pra você, tudo. O que for sem sal Você pra é mim, fiel na faz as alimentação? Faz marmitas pra direitinho? você. Faz Não, direitinho? Você fazia direitinho? Você Não, tipo fazia- assim, não, você fazia pra aí ele. eu fazia pra ele, Tá, né? Aí eu não entendi. quis repetir o erro lá do Tá, primeiro, não, mas eu não minha quis pergunta comer também já lá só. na frente, quando ele passar a sua dieta, você seguia a risca? Sim, né? Sim. Era Aí- fiel na dieta também? Aí quando foi pro Taubaté Open, a gente combinou de fazer tudo, eu fazia tudo assim que ele pedisse do jeito dele lá, e tudo pra mim, tudo, né? As legal. únicas horas que eu mais gostava assim, né, era do refeed, né, de comer as coisas Aí lá, você né? entrava, Eu você deu gostava, você né? fazia. É. Aí quando eu fui, só que ele ensaiava, ele é muito disciplinado, ele ensaiava as coreografias dele Que legal. lá em casa, sempre antes de dormir assim, e eu não via. legal. Ele ficava lá na dele, eu Que não legal. via. E aí quando eu pude ajudar ele até o backstage. Aí quando chegou o backstage, teve uma hora que eu tive que sair de lá e eu fiquei sentado na primeira fileira. Sim. Eu me lembro que tinha um fotógrafo ali, e quando ele foi se apresentar, e aí não chamava nunca ele, eu falava, meu Deus, será que você vai repetir o mesmo erro lá do outro? Eu fiquei entendi, nervosa, né, porque eu não entendi. entendia muito. Aí quando entrou ele e o outro atleta, né, eu tremia tanto com o celular na mão que eu não conseguia tirar foto. Aí o fotógrafo falou assim pra mim, moça, o que você é dele, né? Eu falei, esposa. Ele falou assim, ó, deixa que eu faça as fotos, porque você tá tremendo, você não consegue. Eu falei, eu tô emocionada. E ele lá fazendo a coreografia dele. Eu falei, nossa, meu marido faz essas E o coreografias. Paulo é disciplinado, né? No É. treino, na alimentação, no e trabalho tudo. e até nas poses, no caso, né? Até ele Aí- 100%. Quando ele desceu, vou resumir assim, né? O cara tirou as fotos, falou, ó, se você quiser, você compra, senão não tem problema, depois eu te entrego, só pra você ter uma boa recordação. Ele falou, mas ele tá bem, eu acho que vai dar legal pra ele, tá? Aí ele ganhou, fiquei super emocionada. Esse A hora aqui, que né? ele Esse ganhou, porque a música, aquela música, assim, vendo ele fazer a coreografia ali, me tocou profundamente, Legal. assim, sabe? E daí logo em seguida já veio as meninas. Não, e eu mas acho que que tinha música duas que era? Agora eu atletas. fiquei curioso. que Do- música Era da La Casa de Papel. Ah, É. legal. Nossa. Essa É. música é boa, hein? E aí meu marido dançando, legal. coreografando ali uma música. Que legal. Eu achei É. lindo. Maravilha. Aí eu peguei e vi logo em seguida as meninas entrando, as biquínis. E tem uma menina, foi até uma menina que eu acho que você preparou ela. Será Esqueci que o a nome dela. Aline... Não, é a outra. Aline... Ela treina lá. perto Aline da foi gente. pro Fabriene natural, não é, valeu. né? O Fabriene Não, sempre foi eu vou natural lembrar o nome também, né? dela. Mas não foi Era o uma preparei, loira não. que era personal também, não era? É. Qual que é o nome dela? Opa, Daiane. Isso, Daiane. Daiane, isso. eu já dá aula comigo aqui no TCC da Isso. personal, eu fico no pé dela. E É. quando ela entrou no primeiro campeonato, ela entrou natural, vegetariana e pegou em primeiro Isso, lugar. porque eu lembro que ela Ela é ia. uma loirinha, não é? Loirinha, Uma loirinha, eu ela acho que dá eu aula sei quem é. comigo aqui no É. Eu sei quem é. Eu me lembro que ela foi lá na loja comprar um suplemento comigo uma vez, na primeira loja lá, Que né? legal. E aí ela mostrou o shape, a pele dela, assim, eu falei, caramba, olha que linda, vai competir. Aí quando eu a vi no palco, eu falei, a menina que foi lá na loja. E aí eu falei assim, nossa, eu quero Sabe isso como pra é mim. legal isso você quer? Porque a Daiane, ela é esse exemplo, sabe? Ela chegou no campeonato logo depois do esporte, nós fizemos uma associação.
Aí ela ligou no meu celular, falou, ó, eu sou uma estudante e tal, formada, tô querendo fazer estágio e tal, você não poderia fazer estágio com você e tal? Ela falou, eu queria conhecer o fisiculturismo. Eu posso entrar no campeonato lá atrás para ver como é que funciona e tal? Eu falei, claro e tal. Ela foi, ela quis entrar para ver como é que era. Aí ela quis ficar fazendo estágio. Eu falei, não, só quero ficar do seu lado lá enquanto você prepara os atletas, ver o que você faz, né? Aí ela foi anotando, pegando tudo, já fez para ela mesmo. E como eu te falei, entendeu? Ela foi atrás de tudo, foi sozinha, foi lá e pegou o primeiro lugar. Vegetariana e natural, cara. Foi Ela me falou treinava lá, pesado. na época. Aí você se inspirou nela ou não? Não, Assim, não que eu me inspirei, mas assim, quando ela estava no palco, eu lembrei dela que ela já tinha ido lá na loja contado pra mim que e ia viu ela no competir. palco agora. Aí eu vi ela no palco, daí eu falei, eu quero isso pra mim. Perfeito. Aí ele desceu e eu falei pra ele assim, eu quero isso pra mim, eu quero isso pra mim. Aí eu lembro que a gente foi comer, né, a parte boa lá, a gente foi comer, a gente Essa fez parte umas eu fotos via lá. na hora, viu? Aí eu falei pra ele, eu quero isso pra mim. Aí ele falou assim pra mim, ó, nunca vou esquecer, ele falou assim pra mim, ó, é a terceira e última vez que eu vou montar um plano alimentar pra você, porque se você não tiver disciplina e foco, eu não vou fazer mais nada. E você vai procurar outro profissional, meu colega de categoria, não tem problema, você vai procurar por ele, só que eu não vou responder, você vai perguntar pra ele. Porque agora não falando de competição, né? Aí... Você vai passar vergonha. Isso, aí isso foi esse campeonato que você fez foi final de novembro. Certo. Aí quando foi dia 26, foi final de novembro. Quando foi dia 26 de dezembro, quando deu uma baixada lá no consultório, né, de paciente, porque é final do ano, né? Sim. Aí ele falou, eu vou te atender agora como atleta. Que legal. Aí ele falou assim pra mim, ó, primeira coisa, você vai ter que ter paciência, porque vai levar uns 2 anos pra você, pra eu transformar teu corpo, né, pra poder... Isso, e é difícil legal. falar isso pra pessoa, né? Não, Maurício, mas 2 anos pra você competir, 2 né? meses, lógico. Aí ele falou, e se você não tiver... Você não até tiver hoje, paciência, eu não vou te atender. Eu falei, tá bom. Legal. Aí isso foi em novembro. Eu me lembro que no Réveillon, no dia 31, eu passei comendo a dieta, eu fiz a dieta, e quando foi em fevereiro, no retorno do consultório, do Nutri, né? Não era marido, do Nutri ali. Ali é separado. Eu tive um excelente resultado. Profissão Eu à acho que parte. eu até surpreendi ele. Eu tive um excelente resultado. Aí ele falou, vai continuar? Eu falei, vou. Que legal. E antes, eu detestava academia. Porque, assim, hoje a gente tá junto há 23 anos, né? Mas lá, ele sempre incentivou pagando a academia pra mim. Mas eu não tava nem aí. Eu ia na academia, conversava. Sim. Não tava nem aí. Não me alimentava direito, trabalhava em empresa que tinha que pegar a estrada. Então, assim, eu não tinha muito disciplina ali, né? Com a minha alimentação. Tinha que comer em restaurantes, né? em hotel, né? Aí ele pegou e falou, então tá, vamos continuar. Isso foi em fevereiro. Aí eu detestava a academia. Aí quando foi em março, veio a pandemia. Sim. E fechou tudo. E aí eu fiquei louca. E a gente já tava preparando pro primeiro campeonato da IMBA, da Natural Bodybuilding. Aí surgiu lá o campeonato da IMBA, né? Vamos se preparar, né? Aí, quando foi lá nesse ano aí que entrou a pandemia, eu fiquei doida. Doida, porque eu queria academia. Ele falava que eu ia competir, eu queria... Aí ele falou, ó, bem na minha vez, ele falou assim, se você se preparar e a gente sobreviver ao vírus, quando for o campeonato, você já tá à frente de muito atleta. Claro, se preparou. Pensamento lógico. E aí a gente equipou meu apartamento com algumas coisas que tinha lá, e aí eu dei o melhor de mim, e aí ele falou pra mim, agora você precisa de uma referência biquíni, né, na sua categoria ali, pra você ver e seguir elas. Eu fiquei procurando, vi algumas aqui no Brasil, não achava, lá fazendo meu card, daí daqui a pouco, de tanta procura assim, no Google, veio uma atleta. Aí, quando ela entrou assim no palco, eu falei, meu Deus do céu, é essa mulher. Aí eu fui procurar lá sobre ela, brasileira, e mora nos Estados Unidos. Sim. E era Miss Olímpia, e eu não entendia nada. 2 vezes Miss Olímpia. 2 vezes Miss Olímpia, Angélica Teixeira, e ela é minha referência, assim. Perfeito, todo mundo tem, né? Foi importante. Todo mundo tem, ó, cara, essa linha aqui. Né? Foi importante, aí eu comecei a falar com ela, né, assim, demorou um pouquinho, mas ela tinha muitos seguidores, e aí eu comecei a falar com ela, mas seguindo ela, e a experiência de vida dela, e a história dela no fisiculturismo, que não foi fácil. Trás, que não é... Tem. Aí eu peguei uma entrevista dela. Não come, bebe, dorme o dia inteiro e com dinheiro na conta, né? E aí ela fala, né, de algumas coisas que aconteceu aqui no Brasil, né? E aí surgiu minha vontade, assim, de competir mais ainda. Mesmo. E aí ela me inspirou muito, muito, muito. E aí a gente foi se preparando para o primeiro campeonato, que foi... era para ser um campeonato, aí aconteceu de ter um problema com data, né? Sim, jogou para frente. Jogou para frente. Aí quando o governo do estado liberou o pessoal para fazer evento, né, em local fechado, assim, né, com aglomeração,
E aí eu tinha colocado no Google, assim, campeonato de fisiculturismo no estado de São Paulo. Fui Natural. fuçando. E aí apareceu. Você procurou natural? Não. Você Não. procurou A campeonato. gente tava na procurei. IMBA ali esperando sair o primeiro Tá. campeonato da IMBA, Aí né? como não Aí tava trocou ainda data vindo, vocês 3 procuraram vezes e a outro gente com o físico qualquer. pronto, né? É. Aí ela ficou louca em casa procurando campeonato, procurando. Tá. Queria saber se era no meio de harmonizado, se não era. Sim. Queria Não, competir. não. Tá certo? Né? Eu nunca, certo. nunca faria isso de procurar certo. quem é, quem não é. Não, Tá é se eu queria me apresentar, porque Tá eu certo. sabia que. Tá certo. Aí depois, aí teve uma historinha também assim, que lá faltando alguns meses, a gente se encontrou. Eu me lembro que o Paulo pediu sua ajuda dentro de uma academia assim. E aí o Paulo falou. Tá. Aí o Paulo falou, Da né? Não, Green nem Fit, Paco. da Já Green na Green Fit, na Fit. Green Tá. Green Fit, Beleza, é. lembra lá. Aí ele foi, você avaliou ele, deu uns toques pra ele, daí ele falou pra você, ó, Maurício, a Gi tá querendo competir, tá mais ou menos com shape, assim, eu tô preparando ela, o que você acha? Daí você falou pra mim, faz algumas poses, e eu não sabia fazer as Não poses, eu não sabia sabia, eu não Nunca sabia, eu falei, competiu, que é isso, meu Deus? Aí você falou, faz isso, Essa deixa eu ver seu agora. dorsal, daí eu falei assim, fiz lá, ele, cara, você tá pronta, Maurício. Quando você falou, tá pronta, tá Acabou. pronta, eu falei, meu Abriu a Deus do porta. céu, eu falei, daí, aí a gente brincava lá em casa, né? A Ele gente falou ainda assim, pede a contabilizar aquilo como cardio, né? Da Sim. nossa casa até Green Fit, voltando a pede. Eu falei, nossa, Gi, o Maurício falou que você tá pronta. Então agora vai ter que competir mesmo. Tem jeito. Agora a porta ele falou aberta, que agora é eu só tô entrar. pronta, eu tô pronta, vamos só Porta abriu. manter, vamos só manter, daí foi, depois de um mês teve o primeiro campeonato, Sim. eu fiquei super tranquila, Você estreou em qual campeonato? O seu primeiro na foi primeira Batalha das Valquírias Da e SPFF. Bárbaros, da SPFF. qual? Tá, Alex. É, onde Tá. a gente Isso. acabou se encontrando lá no Perfeito. Eu backstage. com o Edson, Uhum. né? Uhum. Você preparando ela e competindo também. Competi Sim. também Vocês naquele dois mesmo juntos. É campeonato. aquela Ok. foto? A foto de vocês com ele ou não? Tem a foto com o Maurício? Acho que é mais pra frente. Ou- Tem, essa não é, a essa é foto outra do parada. Maurício, a foto que tá o Tá nós Maurício. três foto com o tá o Maurício. tá o Mas Maurício, esse aí, Tem eu a- tô curioso. O Gustavo vai colocar aí. Então, deixa eu ver. Acho que é essa Essa aí. daí, ó. ó. Essa aí que eu lá. legal. Aí eu Olha fui lá. passar Tava do pensando, backstage, né? eu fui passar do backstage pra fora, Tava com encontrei com bigodinho aí. ele, e aí eu falei, Maurício, eu tô aqui, vai dar Que certo. legal. É, Que legal. aí eu fiz essa foto, deixei registrar lá, Uniítalo, ó, foi na Olha Uni... lá. uma coisa, Ah, primeiro, legal. o primeiro. Maravilhoso. E aí, E aqui como é que foi? aí eu fui foi? top 2. Top 2. Foi top 2. E uma coisa que aconteceu lá, que eu acho importante falar também no backstage, que as meninas que já tinham competido outros anos, né, elas começavam a se aquecer e comer, e falava pra mim, Isso você é não vai importante. aquecer? Você não vai aquecer? Você não vai comer? E eu tava super tranquila. Eu não queria saber, juro, eu não queria saber do troféu, eu queria saber do palco. Eu queria Sim, me apresentar apresentar, ali no competir. palco, porque era a primeira vez. E assim, tem uma pose que quando o árbitro da SPFF pedia, né, totalmente de frente pro árbitro, e eu ensaiei muito essa pose, e essa pose mexeu muito comigo, porque falava da força interior da mulher, né, então eu falava assim, nossa, eu não tive filhos, né, mas assim, tá ali dentro da gente, a gente pode tudo. E um Sim, dia antes, claro. quando a menina que treinava a pose falou, faz as poses, Gi, e eu comecei a contrair, ver meu corpo mudando, eu fiquei super emocionada, e eu falava assim, eu posso Não, mas tudo. fisiculturismo é legal. Eu isso. posso tudo. Cara, E aí chegou no é backstage, bioquímica pura acontecendo ali, né? chegou no backstage, Realmente. as mulheradas lá que já tinham competido, as hormonizadas, as não, as meninas novinhas, todo mundo lá fazendo amizade, assim, elas comiam, aqueciam, tem que aquecer. Você tem que aquecer. Aí eu falava assim, meu Deus do céu, cadê o Paulo? E não tinha sinal de internet pra eu falar com ele. E eu tava super tranquila, tá? Eu tava super tranquila. Eu queria me apresentar, não tava ligando para o troféu. Só que daí eu percebi que eu comecei a ficar travada, eu comecei a ficar nervosa. Não, Por e quê? até o físico muda se ficar nesse estado. Porque elas falavam pra mim, come, come. Daí ele falava assim pra mim, eu vou falar uma vez pra você, faça apenas o que eu tô falando pra você, não Isso, escute claro. elas. Só pra Claro. Não, tá contextualizar, ô Maurício, o que Tá aconteceu? O primeiro campeonato que eu fiz, que foi o Vale Paraibano, Sim. o que aconteceu? Eu perdi o time, subi sem aquecer. Sim. Perdi o time Não, do carb up, perdi a Tudo coisa ali é ali. importante. É. Cada detalhe é importante. Aí, nisso que deu errado no primeiro campeonato ali. É por isso que ela ficou bem emocionada no segundo, que ela ficava muito nervosa pra saber se ia dar certo, você Tá. entendeu? Porque é o primeiro ali, Celhão, você não sabe que hora que você começa a aquecer, Sim, né? Eu fazia não, tudo não, sozinho, total. eu sempre fiz tudo Total. sozinho. Total. Aí eu não sabia ali, daqui a pouco ali chamando ali a categoria ali, aí eu subi correndo no palco, sem aquecer, Não, sem fazer o carb up, né? E fiz as poses ali, Não. né? Foi o que aconteceu. Aí, quando ela tava lá no backstage pra competir, eu já tava na plateia esperando. Tá. Entendeu? Só que eu tava acompanhando a velocidade com que tava acontecendo o campeonato, as categorias. Eu falei assim, ó, na hora que acabar essa categoria aqui, que é cadeirante, que tem 2 atletas, Certo. na hora que Já começar, ela. opa, aquece,
come e Legal. aquece. Você entendeu? Pra você não perder o time. Legal. Pra não acontecer quando Você não quando pode perder- aquecer muito antes também. Uhum. É. Depois que ele murchou, Mas ele eu não não volta sabia, mais. né? E não pode Eu não demorar pra sabia. aquecer, porque não chega lá. É, aí eu Porque falei, é o que a gente mais Mas é vê, né, difícil, ô sim. Maurício? É o que a gente mais vê, né, Isso é cara? difícil. O Até pra atleta atleta profissional. ele é difícil. chega no campeonato ali, já tá comendo Ruffles, comendo um monte de coisa, aquecendo. Nossa, uma categoria do cara daqui 2 horas, cara. Vai perder Não. totalmente time. Aí dá Eu o falei pico e depois assim, eu falei assim, cai. não, fica calma. Na hora que eu falar pra você comer, você come. Vai seguindo. Você entendeu? Ela fez tudo direitinho, né? Perfeito. fiz. Aí me chamou, E eu não realmente fiquei, foi feito. com medo, não fiquei suando, não aconteceu nada. Eu fui e me joguei. Eu falei, agora, eu já me preparei, agora, não tenho nada a perder. Aí eu fui, me apresentei e uma atleta que tava perto. Eu lembro que lá tinha uma psicóloga e eu falei assim pra ela: chama meu marido pra mim, chama, eu tô ficando nervosa, tá travando aqui, Não eu tô ficando pode. nervosa. Daí ela falou assim: Físico muda. põe no Google. Põe num vídeo bem engraçado, vai soltar que eu vou achar ele pra te chamar, pra Põe um falar com vídeo bem você. engraçado, Aí né, ele mano? falou, eu falei, elas estão falando que eu tenho que aquecer. Ele, escuta o que eu tô te falando, presta atenção no que eu tô te falando, eu sou seu preparador. Aí eu ouvi ele, aí eu fui top 2, assim, foi lindo, foi Olha. emocionante. Aí ali eu falei, eu quero isso. Olha. O negócio Era das bom. poses que você falou, a primeira competição sua, né? A gente sabe que as poses são importantes pro masculino, pro Uhum. feminino, né? É uma das coisas mais importantes, né? É. Você falou que tinha uma treinadora, como é que foi esse contato aí? Era à distância o treino com ela? O Como que primeiro era? contato foi assim, porque a gente estava se preparando para o campeonato da IMBA, então o Marcelo criou um grupo ali de mulheres, para as mulheres responder questões de mulheres. Aí uma atleta que já tinha competido conhecia uma treinadora, e ela era o Wellness, e ela é assim, muito, é Sandra o nome dela, Sandra Wellness, tá na internet. E ela já competiu, já ganhou e tinha bastante atleta. E aí colocaram o nome dela no grupo. Aí eu chamei ela no privado e falei, nossa, eu vou me meter nesse negócio aí que eu não sei nem. E assim, é difícil treinar pose. E o meu super. horário não batia com o dela. E aí eu tinha que treinar, tipo, ela tem só que podia treinar, me treinar é 10 horas treinamento da também. noite. 10 horas treinar da noite pose. que eu já tava super Mas cansada. isso à distância mesmo, A por distância, vídeo, né? porque era sim. pandemia. Sim. E aí ela fez um pacote pra mim e eu treinava com ela em casa, só que só podia ser no final da noite, o horário dela, né, disponível. E eu já tava super cansada. Então eu fazia meia dúzia de pose ali, E já ficava... Mas aí, assim, no dia, ela foi lá pra me ajudar, sabe? Pra dar uns toquezinhos, assim, em mim e tudo. Legal, ela foi Até lá ela falou também. pra mim, eu falei, as meninas estão falando que é pra eu aquecer. Ela falou, eu falei, as meninas estão falando Olha que é certo. esse lado. Ela falou, elas não sabem de nada, quem treinou foi você. Quem treinou você fui eu. E aí ela me treinou pra outros campeonatos também. Ah, E aí ela foi acompanhando, foi falando da minha evolução, eu fui pegando algumas dicas também, fui assistindo muitos vídeos da Angélica, eu gosto muito do jeito que ela se apresenta, assim, eu acho super natural, sabe? E aí fui, agora já tô no 7º, eu E gostei. sempre o Paulão monitorando Sempre. treino e alimentação sua? Sempre, Os dois? sempre, Ah, é? sempre. Não sempre. sabia. Treino Sempre. também? Aprendi, já. Que legal, Paulão. Dia de Sabia treino, não. sempre. Uau. Engraçado que assim, ó, por exemplo, assim, ó, tá. Difícil. eu vou, ó, esse cantou esse já é o segundo, ó. Bom. Esse foi o segundo, aí eu vou contar uma coisa Não, pra esse é o vocês. primeiro da IMBA, não é, G? Esse é o segundo campeonato meu e o primeiro da IMBA. É, o segundo campeonato É. dela, o primeiro da Natural Categoria Bodybuilding. biquíni. Da Biquíni. Bikini Master, né? Eu fui na Biquíni Bikini Master. Master. Eu comecei. Ó, pessoal, biquíni master natural. eu Exato. comecei com 43 anos. Minha 43 primeira, anos, depois dos 43. 40 são por natural, peso, como é biquíni. que é? Tem por peso? Vai depender de federação, né? É. A maioria das federações ali é por peso. Tem as categorias a qual eu faço ali por exemplo, da SPFF, eu participo no culturismo clássico, Maurício, que é a Games Classic da IFBB. O culturismo clássico, no meu caso ali, ele é o que você tem em centímetros, você pode ter até 2 quilos a mais. Então você com Tá, 1,70m, você pode competir até com 72 quilos. Certo. Então, por que eu fui pra SPFF naquele momento que não saiu o campeonato da IMBA ali, que tava trocando a data, né? Era o primeiro campeonato da federação. Porque eu pensei, pô, eu sendo natural ali, eu consigo colocar um Opa. físico competitivo ali com 72 quilos, porque se a pessoa tomar muito hormônio ali, ele cresce demais. Se ele passar de 72, ele Aham. já não tá com essa... É óbvio que também ele pode usar muita estratégia ali, né, ergogênica ali também, pra secar, coisa que eu também não poderia, porque eu tava ali na preparação pra Sim. competir na IMBA, né? Tá certo. Então eu coloquei ali o físico pra competir, que eu achei que era uma categoria que meu corpo encaixava. E aí eu fui competindo na SPFF até sair o primeiro campeonato da IMBA ali. Isso me fez muito bem, Maurício. Por quê? Porque quando você coloca o teu físico natural ao lado de um atleta que é Poxa. ergogenizado, Você sabe daquilo. daí você bate o olho assim, você começa a só ter aquele atleta como referência.
Daí você quer buscar aquela referência ali. Porque quando você sobe assim do lado do atleta ergogenizado ali, dá a impressão que você errou a dieta. Você errou a finalização. Por quê? Sim, Porque o sim. músculo não tem a mesma densidade. Sim. Porque apesar de todo Não mundo tem ter ali como. 2 Lógico, não quilos tem. a mais do que tem em centímetros ali, parece que quem usa o hormônio consegue compactar muito Claro, mais massa claro, é muscular. bem diferente. Então, a densidade muscular ali, ela é bem diferente, né, Maurício? É. Então, eu tendo aquilo como referência, eu comecei a buscar densidade para chegar no meu físico ao Que máximo. legal. E aí, quando fui Então competir a na Natural referência Body- acabou sendo maior. Foi Exatamente, bom pra você, né? elevou o nível, Sem né? precisar fazer o que o pessoal faz. Uhum. Quero ficar maior, então vou tomar o que ele tá tomando. Não. Uhum. Tenta na sua estratégia chegar onde ele chegou. E aí, É o que o Paulão fez. aí foi quando a gente elevou o nível ali. Aí uma coisa bacana que a gente falou também, né, é que, que a gente falando que eu preparo ela, fica calma, é aqui que você tem que comer, é agora que você tem que começar a aquecer, né? Essa é a minha maior dificuldade, porque eu mesmo me preparo. Sim. E a maior dificuldade é a autoavaliação, entendeu? Porque quando eu pego a Gi, ô Gi, ó, come, tá flat, muda o corpo, né, Gi? Rapidinho assim, Muda ó. rapidinho. Tá no backstage ali, nossa, Gi, come um pouquinho de sal. Bom. Né? Então, assim, a gente bate o olho É no mais atleta fácil falar né? pro outro do que a gente pra gente mesmo, do que né? a gente mesmo, Eu não né? consigo montar minha dieta, nunca consegui na vida. Sempre Uhum. tem que alguém montar pra mim. Até mesmo treino, ainda treino eu consigo, porque Uhum. eu falo, cara, mas que eu sei que eu não preciso, ainda tem uma sensibilidade. Treino ainda consigo montar sozinho. Uhum. Dieta eu não consigo, eu nunca consegui. Mesmo treino, Paulo, eu tô falando por mim, né? Uhum. Eu treinar sozinho, eu vou até aqui. Uhum. Eu treinando com alguém me puxando, eu vou mais longe. E com alguém mais forte do que eu, vou mais longe ainda. Então, eu Exatamente. acho que você ter um parceiro ali mais forte, você é muito importante. Uhum. E a alimentação, alguém montar para você também, eu acho que é muito importante. A pessoa tem um olho mais clínico, né? Mais fácil, na verdade. É né? mais fácil, Mas né? o que você faz é Uhum. mais difícil e você consegue. A autoavaliação que é a parte mais difícil, né? Às vezes você olha o seu corpo, nossa, meu corpo tá flat. Mas será que eu tenho que apertar mais a dieta ou será que eu tenho que colocar um monte de carboidrato? Porque quando você olha o atleta, você fala assim, nossa, tá flat. Você manda um monte de carboidrato na dieta dele, Fica pior. ele come. Você entendeu? Ele come. Ah, entendi. Ele enche o físico, você entendeu? Aí ele come, melhora o desempenho físico ali. Daí ele bate o olho e fala assim, nossa, tá ficando louco, é muita comida. Você entendeu? Aí quando é pra mim, eu calculo, eu olho assim, nossa, será que tá certo esse negócio? Você entendeu? E aí tem até uma foto bacana, não sei se dá pra colocar ali, que é a foto do campeonato... Paulão, deixa eu Eu dar acho que é uma, esse daqui, uma ó. dica importante, Paulão. Ó. Essa daqui, ó. Como é Não, difícil do lado. você, Do lado. você Essa saber daqui. falar para um atleta, ó, tá faltando carbo ou não. A pessoa às vezes tá flat porque ela já está cheia, o músculo está cheio, Uhum. mas tá sobrando água. Sim, então ela também, fica também, flat. também. Você fala, põe mais carbo, Uhum. piora, né? Uhum. Então você tem que detectar se aquilo que tá para fora é água e o músculo já tá cheio, aí isso é uma estratégia de desidratação, ou se ele está flat por estar faltando água dentro do músculo. Sim, então é o visual. puxar a água pra dentro do É músculo, pôr carbo né? ou Aham. é desidratar? Exatamente. Então tem que ter essa visão, né? Uhum. Esse é o quê? Essa... Esse campeonato aqui foi o qual você me finalizou, lá da... Nossa, você foi fantástico. Aqui, ou sei Não, lá, fantástico. aqui é aquilo que a gente fala da autoavaliação. Quando o Maurício chegou para me olhar lá no backstage, eu já saí de casa assim só com meia dúzia de pacotinho de arroz. Quando eu saí de casa pensando que estava pronto. Tô pronto, vou pintar ali, Agora é vou só ficar segurar. deitado com a perna para cima ali, né? E vou entrar com o físico ali. Tava assim. Essa hernia aqui eu operei, Maurício. Eu arranquei Sim, fora. que bom, que Arranquei legal. fora, esse é o campeonato. Sim. Desse daí mesmo. Sim. Isso daí. Ali eu fui pintando ele e fui falando ao Paulão, eu acho que cabe mais carboidrato aí. Exatamente. Né? Essa que é a história bacana, né? Porque assim, eu cheguei, eu tava achando que eu tava pronto, né? Só esperar ali, ficar deitadinho com a perna pra cima. O Maurício chegou ali umas 10 horas da manhã. Da hora que o Maurício chegou até a hora que eu subi no palco, eu subi 1h da tarde no palco mastigando. Não aguentava comer, não aguentava comer. E come. Eu falei, Paulão, o que você tem na sua bolsa aí? Tinha Você vontade de mostrou. pegar as coisas do Ele falou, backstage, você vai né? comer tudo que tem na sua bolsa, tudo Mais que tiver aí do você come. backstage. Depois vamos atrás de mais coisa ainda, não foi assim? E aí Aí depois... o negócio nesse caso é quantidade, Maurício? É, porque Quantidade aqui de ele já comida? está desidratado, ele já está Ah. sem água na pele, já está, tá? E está sem água também dentro do músculo. Ah. Eu falei, cara, pode pôr, porque o músculo vai puxar isso. Até encher e começar a sobrar, pode comer o que você quiser, só não beba água, né? Uhum, Se foi né? dessa dica, Não, né? não tem um direcionamento do que comer. Não, ele tem que encher, comida, ele tem carboidrato, que comer. sal,
tudo, só não põe a água, eu falei pra ele, né? Uhum. E rapaz, ele ia pondo, você comeu de tudo ali. Aham. Foi o mistura hambúrguer, bolo, foi com tudo. hambúrguer, batata, com sei, batata, com Tem chocolate. hambúrguer, E aí a eu vida? ia lá, Tudo. comia, Eu fiz que a eu ia vida. lá, pegava e falava pras meninas assim, né, do backstage, falei, gente, não é você nada tem? pra mim, eu tô comendo, eu tô pegando bastante, mas é pro atleta, tá bom? Mas eu lembro que foi bastante E aí mesmo. foi saindo veia, foi saltando veia, Foi, colando foi muito Foi forte. dançando, aquecendo, né? na hora de aquecer. Cada meia hora ia nossa mudando. senhora. Nossa, foi aquecendo, Não, aí ali deu eu esse físico aí. aprendi, o Paulo aprendeu, a gente aprendeu ali na hora. A partir daí, desse campeonato ali, que eu comecei a perder um pouco do Entendi. medo de comer até... Na Só hora reforçando, certa, né? qual campeonato foi esse, seu Paulo? Esse foi o campeonato... Aí foi um aqui, Da Vai- Foi do na Abaeté, Baeté? da... Foi. é. Elder. Do Elder, isso, Ah, exatamente. é. Vai ter, foi Esse lá, campeonato foi aí, você, foi isso. Entendeu? Ó. Então, essa é a história bacana desse campeonato aí também. Aí, legal, a partir legal. daí, ali que eu comecei a comer ali na... Eu queria falar sem um medo. pouco agora, Paulão, um assunto interessantíssimo, que é a diferença de um atleta natural, tá? Um atleta que faz reposição hormonal saudável, é saúde, e o atleta que está arriscando a saúde com extra fisiológico, né? Então, o Paulão veio do natural, o hormônio dele, você vai explicar tudo isso aí pra gente, quanto era, e aí, então, chegou um momento em que o Paulo precisou fazer reposição hormonal, pensando na saúde. Pô, não tô legal, não tô rendendo, o corpo não tá bem, preciso repor meus hormônios. E a reposição hormonal dele, vai bater acho que em torno de 700, ele vai falar melhor, é ainda o que uma pessoa normal produz. Então ele repôs aquilo que uma pessoa normal produz. Então ele não é ergogenizado, apesar de estar usando testosterona, ele não pode mais entrar no campeonato natural, mas ele ainda é um atleta saudável, que agora vai ter que entrar no meio dos ergogenizados com a testosterona de um cara natural, que é o que ele faz hoje. Explica isso mais detalhadamente pra gente. Em 2024, eu fiz 4 campeonatos, né? Então, você pega um ano ali de 12 meses, e 9 eu passei em restrição calórica. Sim. Aí, o que acontecia ali? Sempre quando eu chegava próximo da finalização ali, começava a aparecer ginecomastia no mamilo esquerdo. Olha, Ginecomastia no mamilo esquerdo. Aí passava 1 ou 2 meses ali, voltava a comer ali, aumentava a ingestão calórica, aumentava a gordura ali, subia, a ginecomastia desaparecia. E aí quando foi chegando ali do segundo pro terceiro pro quarto campeonato, tava chegando ali, faltando 1 semana, 2 semanas para competir, eu chegava pra Gi assim e falava assim, Maurício, ô Gi, eu acho que eu vou menstruar. Eu brincava assim com ela. Por que eu falava assim? Porque a percepção que eu tinha, que era igual mulher quando fica na TPM. na TPM, assim, fica uma fase melancólica, eu tinha essa sensação, Celhão. Mas Faltando 2, 3 semanas, pra você estar agressivo até no treino. depressão, né? Nossa, eu tava uma tristeza, vontade de chorar, um negócio meio estranho. E como desde a época... Não, mas é estranho. Aí né? começou a entender as mulheres de vez, você já me Ele começou a entendia, entender. né? Você já me Essa aí entendia. entendo bem, né? Agora descobri, ó. E era essa a falando minha minha língua. sensação, né? E como eu sempre gostei muito ali da parte da fitoterapia, ô Maurício, sempre gostei ali de, dentro do natural ali, usar ali a parte da fitoterapia, do que a gente podia ali, long jack, tríbulos, maca peruana, mucuma, toda aquela gama de Ashwagandha aí. ashwagandha, né? Ashwagandha. Toda aquela gama ali de precursores naturais de testosterona ali, que eu sempre gostei muito de usar ali, então eu sempre ia dosando a minha testosterona, usando aquele, será que isso aqui funciona? Será que isso aqui funciona, né? Muito bom. Nossa, vou usar agora nessa, vou combinar aqui long jack com turcosterone. Ah, vou combinar tríbulos com mucuna pruriens. E eu ia dosando a minha testosterona. Aí quando chegou nesse quarto campeonato, a minha testosterona ali deu 111. A referência do... Achei que fosse 400. 111. A referência ali do homem ali é de 200 a 900. A minha deu 111. Aí foi quando eu levei pro médico, né? Daí ele falou assim, ó, Paulo, se eu pegasse algum paciente com essa testosterona de 111, mas fosse tabagista, fosse sedentário, se alimentasse mal, dormisse mal, eu ia mandar arrumar isso para depois arrumar a testosterona dele, né? Acho até bacana a gente falar isso, porque a gente não fala muito, né, sobre a andropausa, né, que é a menopausa masculina ali, né, coisa natural do corpo do homem, e o homem tem um certo tabu. Eu até comento com a mulher Gi entra na menopausa. que o homem na andropausa.
E eu tenho mais conversa desse assunto com mulheres no consultório sobre reposição hormonal, sobre todo esse tipo de coisa ali. Eu tenho esse tipo do que ter com o homem. O homem tem mais dificuldade de falar desse assunto. Porque parece que tá mexendo na virilidade dele, né, cara? Pô, a testosterona tá baixa, não tô produzindo, o que tá acontecendo? Esse tipo de coisa, né? E aí o médico falou assim, ó, Paulo, você tem todos os requisitos para fazer a reposição hormonal, né? Aí eu falei, pensei, não voltei no médico, depois ali comecei a ficar mal de novo, em outra preparação, daí eu voltei, daí vamos lá fazer, né? Aí a gente começou ali com o Clomid, né? Que é a porta de entrada Dá um ali, empurrão né? para ver como é que o testículo ia funcionar. Exatamente. Na verdade, ele faz o seu testículo funcionar no máximo ali, né? Como Você se fosse um empurrão, né? como se fosse ali um carro turbo, né? Ligasse o turbo ali, vai até o limite que dá para ele ir. Eu comparo assim, sabe? É como se você pegasse um carro, você não sabe se arriou a bateria, então você dá um empurrão e vê se ela recarrega e vai embora. E vai embora. E funciona normalmente ali. Você descarregar, não adianta, a bateria não presta mais. Mas ele é assim mesmo, se você botar e voltar, não precisa mais tomar ele, aí o seu natural já meio que melhora? Não, na verdade, ele é um modulador, né? Paulo, você me corrija se eu estiver errado. Então, ele modula, mexendo com o receptor feminino e tal, de maneira que a própria glândula, né, manda o testículo trabalhar, dá ordem para ele trabalhar. E ele vai responder. Se ele responder e depois permanecer, não tem por que repor. Agora, se ele respondeu e depois volta onde estava, cara, vai ficar fazendo isso até quando, né? Até ruim, ficar empurrando ele, né? Aí vai lá, repõe e deixa o testículo descansar. Foi esse ponto, né? E aí, a partir daí, eu optei usar o gel, né? Que acho que a tomada de decisão ali mais simples ali. Agora mantém 700. 700. Lembrando que é normal, natural. É fisiológica ainda. Um homem né? normal tem isso tranquilamente. Só que isso também me trouxe um problema, né? Porque sempre quando eu competia como natural nessa categoria até 72 quilos, eu não tinha dificuldade de bater peso. Então, além das melhoras que isso trouxe ali para minha vida ali, melhora da qualidade do sono, humor, cognição, isso também me promoveu uma massinha muscular ali também junto, lógico. né? Não, porque se você pensa assim, quando eu comento com alguém ali que minha testosterona é 700 ali, quem é o usuário de anabolizante que está com 3.000, 5.000, isso não dá nada, né? Mas de uma pessoa que estava de 100 e foi para 700, nossa senhora, é muita coisa, né? Então isso me promoveu ali uns 3, 4 quilinhos de massa magra. E hoje, para maior densidade. E hoje, para entrar nas 72 quilos, eu já tenho que sofrer um pouquinho mais na dieta. Entendi. Você entendeu? Justamente me trouxe um benefício, mas assim, em fins competitivos ali, isso me dificulta tanto um pouco estético quanto ali também. Pode atrapalhar assim na categoria, né? Mas no físico, ele ficou com tudo melhor e ainda com mais massa muscular. O que eu queria salientar sobre isso também, Maurício, que eu estava falando, né? Que o homem ele tem uma certa dificuldade de conversar sobre esse tipo de assunto. O que acontece? Quando eu tive a tomada de decisão de fazer o uso, eu tive o cuidado de mandar mensagem, falar com todos os meus pacientes que me procuraram, que muita gente me procura ali nessa faixa de idade de 40 anos, porque eu olho o físico e, pô, como é que dá pra ficar assim, não sei o que lá. E aí, quando eu comecei a fazer o uso ali do gel ali, aí eu tive o cuidado de mandar mensagem para todos os pacientes, ó, a gente tá conversando aquele dia sobre esse assunto, eu comecei a fazer, a minha percepção melhorou isso ali para mim. E eu tive cuidado também de mandar mensagem para todos os meus pacientes que me procuraram como preparador como natural bodybuilder. Ó, eu tive que fazer isso porque aconteceu isso comigo, tive esse problema, esse tipo de coisa. Tudo bem pra você? Não, tá tudo bem, não sei o que lá, entendeu? Porque as pessoas também entendem também. Por que eu costumo dizer ali quando alguém me pergunta ali sobre reposição hormonal? Mulher, assim, que conversa mais sobre esse assunto, assim. Eu costumo usar o seguinte exemplo. Se eu for ali fazer um exame de sangue, esse exame de sangue ali demonstrar que eu estou diabético, eu vou ter que usar insulina. Não estou fazendo uma reposição hormonal? Eu estou com algum problema na minha tireoide. Eu vou ter que usar um repositor ali para fazer o papel do hormônio da tireoide. Também está tudo bem. Agora, quando eu vou fazer uma reposição de testosterona, tá tomando bomba. Não, pera aí, não. Eu estou fazendo uma reposição, estou dentro de uma faixa ali de... Não saber dividir, saber o que é remédio, o que é suplemento. Exatamente, você entendeu? Então tá dentro de uma faixa ali que a gente chama de faixa de normalidade, você entendeu? Então costuma dizer ali, pô, pera aí, eu competi até meus 45 anos de idade 100% natural, né?
Hoje, o meu físico ele não tá assim por causa de os 3 quilos a mais que eu tenho, não é por causa ainda de uma tá dentro de reposição um ali, hormônio entendeu? natural. Não, agora eu tô muito mais saudável, tô muito mais... Porque é que a gente fala, né? Ah, quem usa hormônio não é saudável. Depende da quantidade que você usa e para que benefício que você usa, né? O que você está buscando. Agora, quando você busca performance, que você tem que aumentar muito a É quantidade, não outra adianta. linguagem. Aquilo lá vai Não, agredir e é seu físico outra, mesmo, você é entendeu? outro universo, entendeu? Uhum. O cara que vai tomar bomba para ficar grande e tal, é outra conversa, é outra linguagem, entendeu? Então não adianta o cara que vai fazer a reposição querer copiar o atleta ergogenizado. E não adianta também o cara que quer ganhar a competição aí pro Mundial, querer fazer 700 testosterona. Também um é incompatível com o outro, né? Eu falo, Paulo, onde já comentei com você, que meu irmão me falou, né? Você não tem que ser natural, você tem que ser saudável. Se você precisar usar hormônio hoje, para ser saudável, a gente vai usar hormônio. Eu só resisto ao máximo, Paulo, não é nem por nada, tomaria sem o menor problema se fosse preciso. E o médico que me acompanhou na época, ele disse, primeiro vamos arrumar o seu corpo, você está fazendo tudo errado, você come errado, você alimenta errado, treina errado, faz tudo errado, vai pôr hormônio aí, calma, vamos arrumar o seu corpo, né? Depois que arrumou, se realmente ele estiver baixo, a gente repõe, primeiro com gel, tal, para então a injeção. Porque um dos problemas da reposição hormonal, na minha opinião, é a injeção, entendeu? Poxa, cara, 15 dias ficar tomando injeção pro resto da vida é complicado, né? Você fazer para uma competição um tempo, ou fazer durante um ano, é uma coisa, mas uma reposição com injeção, você entrar nesse ponto, cara, cada 15 dias tem que tomar uma injeção ali o ano inteiro, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Então, eu resisto a isso. Eu eu quero segurar ao máximo para não precisar ter que entrar na injeção. Então, primeiro arrumar minha alimentação, arrumar o treinamento, o hormônio está ruim, a gente usa gel até onde der, quando não der mais, aí a gente pensa na injeção. Essa semana mesmo eu tive conversa com uma paciente minha no consultório, que ela estava querendo fazer o uso, né? Aí eu peguei e deu exemplo, ela é dentista, né? Deu o exemplo assim para ela assim, ó, se eu chegasse no seu consultório e falasse assim, quero clarear meus dentes, você ia clarear os dentes? Não necessariamente, não, né? Ou você poderia até clarear se você quisesse. Mas antes ia fazer um exame, ia fazer uma limpeza, tirar tártaro, né? Ver se não tinha cárie, tipo coisa. Pra depois fazer isso. Aqui é a mesma coisa. Você tem que treinar, você treina 3 vezes por semana, vai com preguiça. Coloca treino 5 vezes por semana, ajusta a sua alimentação. Às vezes seu corpo só muda só com aquilo. Você tem que fazer uso. E não tinha indicação clínica para fazer ainda por cima. Porque às vezes a pessoa acha que é o caminho mais fácil, né? Sempre assim. E às vezes a pessoa, esse que é o problema ali também do anabolizante, né? O que é? Às vezes ele acha que aquilo é o caminho mais fácil, começa a fazer uso daquilo, quando ele descobre que o corpo não muda muito ali, se não tiver consistência, se o que precisa ser feito, alimentação, descanso, treino, tiver alinhado, não adianta. Você entendeu? O hormônio não vai fazer nada, entendeu? Pelo contrário, vai atrofiar o natural ainda. Exatamente, né? Entendeu? E na mulher androgenizar, né? E aí vai piorar aí não tem físico, resultado né? e ainda androgeniza. Físico, e o homem não tem resultado e ainda abaixa a testosterona natural. E piora tudo, né? Piora o físico ali, tudo lá na frente. E aí, para esses pacientes que eu tava falando, né? Que acima dos 40 anos que eu já tive essa conversa, e fala assim, Paulo, eu acho que eu vou fazer. Cara, então você pensa, porque é uma coisa pro resto da vida. Isso. Você tá trocando a tua produção natural, mesmo que baixa, por um hormônio ali que é sintético, né, Maurício? Sim, é sintético, não é seu. Queira ou não queira, ali é um hormônio sintético. Você tá trocando, mas é pro resto da vida. Você não vai parar mais, entendeu? Você não tá fazendo um ciclo ali, aí depois você vai fazer uma TPC, e depois você faz um ciclo, depois você vai TPC. Não, você tá fazendo repor ali o que tá faltando ali, E quanto mais você repõe, menos produz. Menos produz, até atrofiar, que vai chegar uma hora que vai deixar atrofiar parado mesmo. lá e só com Exatamente. Então você tem que ter aquilo. Chegou o momento de entrar nisso, né? Você tem que pensar muito bem. Agora, assim, você quer fazer ali, achando que só para melhorar o teu físico e depois vai parar, não adianta. Eu costumo dizer assim, você vai tomar um hormônio. Pô, beleza. Quem nunca usou, né, Maurício? Geralmente usa ali, ganha uns 10 quilos. Sim. Ganha uns 10 quilos. Se você não fizer uma TPC bem feita ali ou continuar fazendo uso, você perde 11. Não adianta, aquilo é alugado, é emprestado. Não adianta, você entendeu? Então não tem como ali você ficar usando o hormônio ali sem trazer prejuízo ao seu físico. E o prejuízo que eu falo não é nem prejuízo ali ao coração, a órgãos ali. Para mim, o maior problema do hormônio ali, anabolizante, assim, doses assim, suprafisiológicas ali, não é o que ele vai causar no teu físico, é o que vai causar na tua cabeça. Porque eu falo o seguinte assim, pô, Celhão, você tá lá treinando lá, eu encontro com você na academia, você tá tomando lá anabolizante, eu falei, pô, Celhão, você tá grande, cara.
Passa 2, 3 meses ali, não vejo mais você, depois eu vejo você. Pô, você não aconteceu, você emagreceu. O psicológico seu, você vai, Vai ter que voltar. você entendeu? Deixa eu tomar. Aí começa a fazer ciclo em cima do ciclo, não faz... E chega uma hora que aquele ciclo não dá o mesmo resultado. Então, você é obrigado a ir aumentando a dose. Então, você vai entrando num ciclo realmente vicioso, né? Pro resto da vida, cada vez mais. Exatamente. Que é o que eu fiz. Cada vez mais. Que é onde eu cheguei. Né? Tomava uma dequinha lá com o maior medo. Daqui a pouco eu tava tomando 2, 3 de qualquer coisa ali. Cara, não deu nada, vamos mais, né? Medo, O ideal é ficar no natural o máximo que puder. Né? Paulão, tem categorias que você consegue, sendo natural, tendo toda a predisposição para a competição, tendo todos os quesitos para a competição, né? Entrar num campeonato ergogenizado e ganhar. É o caso do Paulo. Então eu entro na categoria até 72 quilos, por exemplo. Se eu estou natural e consigo entrar com esse físico, o atleta que toma ergogênio, se ele tomar demais, ele passa do peso, ele já não está mais. Então eu consigo competir com ele. A menina, a mesma coisa, na biquíni. Você tem um corpo lindo, perfeito, bonitinho, desenhadinho. A outra que tomar hormônio, ela vai ficar só maior, mas ela não vai ter um desenho melhor que o seu. Então, em categorias em que o desenho, o shape, a linha é o mais importante, a anabolizante não ajuda tanto. Se os dois são bons atletas, os dois são competidores, os dois treinam, os dois fazem tudo certo, e o quesito maior ali é perfeição, então o anabolizante ali não tem um papel tão relevante, eu consigo competir. Então é uma opção aí para quem quer competir e não quer precisar ficar tomando injeção, doses suprafisiológicas cada vez maiores. Eu fico muito triste, Paulo, eu já vi várias vezes, conversei com o Marcelo Bueno aqui, vários atletas naturais com potencial para ser um campeão paulista, brasileiro e até Olímpia natural, vários, pelo que eu conto aqui, que tinham esse potencial e quando cresceu e ganhou o primeiro campeonato, mas se eu ganhei no natural, se eu tomar, então eu vou ser melhor no outro. Eu falo, não vai ser. Tem gente que pior físico. Porque lá os caras estão tomando muito mais que você e há muito mais tempo do que você. Você vai ter que tomar muito e muito tempo para começar agora a subir com os caras lá. E não deu outro. Os caras saíram do natural, foram pro ergogenizado, cara, melhoraram lá seus 10 quilos, mas 10 quilos para uma categoria ergogenizada não era nada. Sendo que pro natural, se ele ganhasse mais uns 2 quilinhos, era suficiente para ir para um campeonato longo. Então, em outras palavras, vamos frear o máximo, vamos esperar o máximo. Quando não tiver mais jeito, eu dou um passinho. Não tem mais jeito, eu dou um outro passinho. Até mesmo porque isso daqui gerou, né, a vaga por Olímpia, né? Essa Olha aqui aí, gerou. Essa aí, aqui gerou vaga. Mas a gente não tinha... Olímpia natural. Essa aqui gerou vaga por Olímpia. Gerou, mas a gente não tinha nem passaporte, assim, a gente... Não, mas tinha o corpo, o potencial. Tinha o potencial, e daí já deixou a gente bem feliz. E falando nisso, você tá pegando um gancho, assim, no que você tá falando, uma coisa que eu percebo quando eu tô lá, elas não são minha concorrente, né? Porque a minha concorrente sou eu, né? Eu sou a minha maior concorrente. Mas assim, às vezes eu tô assim, lá no palco, depois eu vou ver as fotos, eu vi que uma atleta que usa, né, o hormônio ali, ela passou um pouco da linha, da minha categoria. Sim. Então eu falo assim, nossa, ela passou bastante. Então uma coisa que eu aprendi é meio que, eu avalio meu corpo, mas assim, eu sei o que a categoria pede ali, entendeu? Então assim, eu fico muito feliz porque... Às vezes, na maioria das vezes, né? Eu ganho um campeonato assim, slim, natural, com a minha dedicação ali e não usei nada. Então, assim, nossa, é lindo. E outra, a força mental foi sua. Muitas vezes o ergogenizado, a força mental ali é do ergogênio. O cara faz altas coisas, mas porque tá tomando. Aí se tira e não consegue fazer mais nada. E o natural, que vai e faz, fala, cara, o cara tirou daqui. Né? Eu falo isso por mim, porque quando eu usava, cara, eu fazia loucura e conseguia fazer altas coisas. Falei, cara, como é que eu consigo fazer tudo isso? Tirei o hormônio e não consegui mais. É que eu costumo dizer ali que o atleta natural não tem margem de erro. Você entendeu? Porque o natural, quando ele tá em dieta ali, ele foca 100%, ele não erra na dieta. Porque o indivíduo, quando ele usa o hormônio ali, se ele dá uma erradinha, eu tiro ali com clenbuterol, eu corrijo ali com T3, né? GH. Com GH, esse tipo de coisa. O atleta natural, se ele der uma erradinha na dieta ali, leva alguns dias ali para ele arrumar o físico dele ali de novo ali. Então, assim, não tem margem de erro. Ou você faz aquilo 100%, e ou você não faz. Coisa, Paulão, olha bem. Entrar num físico perfeito exige treino bem feito, alimentação bem feita e os hormônios em dia. Treino bem feito é fácil, entre aspas. Cara, eu vou lá na academia, tal aparelho, tem que fazer isso, vou lá e faço e acabou. A alimentação, eu fiz uma refeição bem feita, ok. Agora tem a outra. Até o final do dia tem mais uma e tem mais uma. Então, se você fez todas e errou em uma,
já perdeu o dia. Então, É bem não é igual o isso. treino. O treino, se Uhum. eu faltei hoje, cara, o treino amanhã eu entro no eixo. A alimentação não é desse jeito. Então, a força do atleta natural, treinar o que precisa, se alimentar o que precisa, é absurda. O potencial de força que ele tem, de força da mente, de força do querer, né? Uhum. O ergogenizado não, ele tem uma droga fazendo aquilo por ele. E aí é que eu falo. Aham. Né? E a hora que ele tira essa droga, como é que fica, Uhum. né? Ô, Então, Paulo, melhor é tentar aproveitar que você é fisiculturista e nutricionista, né, Isso, Maurício? Pegar isso. umas dicas aí com o Paulo. Claro. Se você pudesse dar uma dica de alimentação para atleta natural, né? Uhum. Até pegando o seu exemplo, né? E o exemplo da sua esposa, né? Sim. Da Gisele. Uhum. Como Homem que e vocês... mulher, o que muda? Como que vocês fazem? O que você aprendeu ao longo do tempo ali? Se você pudesse dar uma dica para quem está assistindo sobre alimentação para naturais. Pro natural. O que você achou que muda ali? Tá. Na verdade, ali, sim, eu penso da seguinte forma. Eu sei que passou muita gente por aqui, cada um tem a sua opinião. Claro. E o que é legal, assim, Mas antigamente a sua história ali, só você tem. não, o que eu quero dizer Não, assim, a gente quer saber a sua o verdade. que é bacana É ali, isso aí. antes das redes sociais, a gente se encontrava em campeonatos, cada um falava um pouquinho ali, ó, fiz isso, deu certo pra mim, isso não deu certo pra mim, né, esse tipo de coisa. O que eu penso ali, quando a gente vai falar, é treino pra natural, é dieta pra natural, é treino para ergogenizado, é dieta para ergogenizado, eu penso assim, o fato do indivíduo estar usando anabolizante ou não, isso primeiramente já não muda o status de treinamento dele. Não muda o status de dieta dele. Tá. Você entendeu? Por que eu penso assim? Porque eu posso fazer um natural hipertrofiar com 1,6 de proteína por quilo de peso corporal. Posso fazer um hormonizado hipertrofiar com 1,6 gramas de proteína, ou 2,2 ou até 3. Pode chegar. Você entendeu? O que a gente tem ali? Que na verdade, o indivíduo, quando ele é natural, ele tem, isso que a gente está falando, ele tem uma margem de erro menor em relação à dieta. E o que você maior, vai... né? Uma margem de erro maior, né? Não, menor, ele pode errar menos. Tem que errar menos, né? Tem uma margem de erro menor ele pode errar menos, Pode, perfeito. Uma exato. margem menor. Uma margem menor ali. Aí, o que eu percebo ali na diferença entre o hormonizado e o natural? Que o natural você tem que fazer as coisas mais lentamente. A resposta dele, perfeito, Paulo. exatamente, tem que ser muito mais lento, porque o indivíduo, quando ele está usando hormônio ali, se ele está com a testosterona lá em cima, você fazer um corte muito grande na dieta dele, o hormônio segura. O natural não segura. Você entendeu? O natural ali, quando você vai baixando ali, você tem que ficar muito atento à ingestão de gordura da dieta, você entendeu? Porque normalmente quando a gente vem reduzindo a caloria da dieta, primeiramente a gente tira gordura, você entendeu? Só que, por quê? Porque a gente quer comer o máximo de carboidrato a comer, porque a gente quer manter a eficiência do treino. Então, o natural não, o natural você tem que tomar cuidado ali com a ingestão de gordura dele da dieta ali, e vir baixando gradativamente ali e ficar atento à resposta que ele tem ali, principalmente relacionada à fadiga. Mas isso também, Maurício, é aquilo que a gente falou lá no início, isso tem que estar relacionado com as outras coisas, com o treino. Qual que é a capacidade recuperativa daquele indivíduo, né? Quantos estímulos que eu posso dar para a mesma musculatura para aquele indivíduo? Então, até uma coisa que eu acho bacana, que eu ouvi o Paulo Musi falando, que ele fala assim, ó, quando o indivíduo está em déficit, é o treinador que tem que se virar para montar um treino com a quantidade de caloria que aquele indivíduo está ingerindo. Você entendeu? Quando o indivíduo está em superávit energético, ou seja, quando o indivíduo está treinando pesado numa fase de off-season ali, é um nutricionista que tem a obrigação de oferecer todo o suporte energético. Exatamente, deixa faltar nada. Todo o suporte energético ali para ele, para que ele tenha energia suficiente para que ele treine e que aquele treino tenha uma regeneração, uma adaptação e depois uma supercompensação, que daí seria a hipertrofia propriamente dita. Você entendeu? Então, assim, o indivíduo agora começou a tomar hormônio, ele precisa ingerir mais proteína? Não necessariamente, não tem como a gente saber 100%. Por que eu falo isso? Se aquele indivíduo que está usando hormônio, ele consegue fazer massa muscular porque ele tem uma síntese proteica aumentada a partir do hormônio, ou porque eu preciso dar mais proteína porque ele está usando hormônio, você entendeu? E essa é a resposta de cada indivíduo, você entendeu? Não necessariamente... Eu fiz essa pergunta para o Alan até, porque eu não sei a resposta. Então perguntei para saber dele, né? E na visão dele, da Carol Martins, eles diziam que o natural precisaria usar mais proteína, né? É a visão dele, né?
Mas eu disse, ainda é uma coisa assim que não dá para você afirmar ainda com certeza. Uhum. O importante É é resposta. que não falte proteína, Uhum. né? E eu falo que na dieta, quando você vai errar para proteína, erre sempre para mais. Uhum. Melhor errar para mais que É. para menos, né? Eu trabalho ali com, no mínimo ali, eu sempre começo dieta com 1,6 gramas Sim. por quilo de peso Se corporal, errar, você entendeu? erra pra mais. E aí depois ali normalmente a gente vai aumentando, mas eu sempre trabalho com proteína um pouco alta mesmo. Na fase de booking sua, assim, né, antes da competição, dá um exemplo pra gente, assim, como é que era a rotina sua ali do café da manhã, almoço, você lembra, seu assim, dia. lembrando um pouquinho? Eu não como... Só eu pra não, gente ver a quantidade que um Outra coisa, atleta você se mantém natural em forma o ano come, inteiro, né? né? Você não Uhum. sai de forma nunca, né? Não. No não. caso O abdominal específico tá sempre seu, aparecendo. Ó, Maurício, eu vou falar o Eu que nunca eu vi você faço, fora de... o que eu faço, mas não é uma coisa que eu prescrevo. sim, Vou falar o que eu faço, tá? Quando eu comecei a competir, eu comecei a sofrer muito com compulsão alimentar pós-campeonato, né, Gê? Pós-campeonato. É de chegar ali na... Nossa, isso é um É, problema. isso é um problema, é um assunto até bacana da Especialmente gente pra falar, mulher, né? mas é Né? para os dois. Muita compulsão alimentar. E aí, a única coisa que me dá saciedade é volume de comida. Você entendeu? E ali, quando a gente compete ali, a gente passa o dia ali praticamente preparando uma refeição. Então, eu fazia 6 refeições por dia, né? Principalmente na fase ali de pré-contest, de Competição. pré-contest. Ali que você não erra na dieta, porque a outra ali você tem alimentação Sim. ali, você consegue ali ajustar ali não necessariamente Sim. precisa, né, 100%. Você coloca 200 calorias a mais, 100 a Pode menos, errar pra mais, aí tá você tudo bem. vai ajustando ali. Aí tá tranquilo, você entendeu? É uma coisa que eu faço, mas não é uma coisa que eu prescrevo. Certo. Eu vivo em jejum. Sim, sim. Eu vivo em jejum. Não, mas tá certo. Eu faço jejum intermitente. Aí Sim. o que eu faço? Eu faço 16 horas de jejum, Maurício. Não é uma coisa normal de se fazer, mas eu treino da minha 15ª para a minha 16ª hora do jejum. Ó, Paulão, pra gente entender todo mundo, porque Uhum. tem pessoas mais leigas, tem atletas competidores aí. Passa pra gente como é. Você acorda que horas, come o quê, Uhum. treina que horas, vai dormir que horas, come que horas. Passa bem esse detalhado pra jejum gente. aí pra gente saber quando É, que ele a gente começa, entender. que horas do dia que ele termina, Seja entendeu? bem detalhado pra gente. Eu faço É importante pra muita gente. a minha primeira refeição do dia é meio-dia, mas eu treino às 11 da manhã, Então você acordou que horas? 6 da manhã. 6 da manhã. Não comeu nada, Não, treinou 11. treinei às 11. Comeu meio-dia. O Meio-dia. quê? Eu vou falar o que eu como. É você, Eu sou ó. nutricionista, Seu mas corpo. não necessariamente o que eu prescrevo. Sim. Normalmente, ali na minha dieta ali de off-season, eu como 2,5 kg de arroz doce. Isso, legal. Não, é isso que a gente quer saber, ué. Aí E eu, continua seco, entendeu? Uhum. Aí eu como... Ô, mas é bom, hein? Uhum. Mas isso aí você não Canelinha. considera almoço, não, né? Não, meu almoço, né? Meio-dia, né? Arroz doce? É porque assim, atleta ou celhão? Caramba. É atleta Não. mesmo, porque eu não conseguiria fazer Não, isso. porque atleta Legal. o Celhão. Atleta, ele não toma café da manhã, faz lanche da manhã, almoça. O atleta faz refeição. Ele não quer saber, assim, Eu ouvi entendeu? alguém falar isso aí. É, o atleta, ele faz refeição. Ele não janta, não coisa Foi o ali, que né? você falou. Ele não tá prescrevendo. Ele tá Não falando que ele come pra faz por sentir quê? prazer, né? Come porque tem que se alimentar. Alguém falou isso aí, eu Não, não mas lembro quem foi. isso é uma coisa bacana ali, porque assim, o que eu costumo. Muita gente me pergunta, ô Paulo, quando eu sou paciente, qual a diferença da dieta de um atleta e uma dieta de uma pessoa normal? A dieta não muda muito, né? Salvo ali as categorias que tem que bater peso, tem que às vezes apertar um pouquinho mais a dieta ela não muda muito. Mas o que muda é a percepção do indivíduo sobre o alimento. O que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa ali que treina, que tem um físico bacana, esse tipo de coisa ali, ele come ali, ele faz a dieta, mas ele come por emoção. Ah, você vai tirar essa minha dieta, minha mãe sempre fazia isso para comer, sei que lá. Então ele come por emoção. O atleta, ele come por função. Ele não quer saber se aquilo é gostoso, se aquilo é ruim. Ele quer saber se aquilo vai melhorar desempenho físico, vai melhorar a recuperação, se vai causar hipertrofia ou não. Muitas vezes em dieta da Gia ali, café da manhã dela já foi brócolis com tilápia. Teve que fazer. Vou prescrever isso pro paciente? Não vou. E eu comia. Você entendeu? Olha que legal. Mas comia gelado. Mas na vamos loja. voltar no arroz doce aí. Como é que é? Então, Depois do então arroz só pra doce? gente entender lá, ó, ele acordou 6 horas da manhã, treinou 11 horas da manhã. Então a gente já imagina que ele tá com um depletado de carboidrato. Por isso é que ele não engorda e também não vai ter problema de saúde. Ele, pela quantidade de músculo que ele tem, pela intensidade do treino que ele deu, ele pode comer quanto ele quiser de arroz doce e não tem problema. Uhum. Aí, vou comer também, que ele falou que é bom. Não, cara, pra mim vai dar Não, errado. não Então, prescrevo isso pra ninguém. Aí o Paulão comeu lá o arroz doce,
Qual a quantidade mesmo, você falou? 2,5 kg. 2,5 kg. Uma delícia. O Maurício gostou. Oi? Mas daí depois, É. como é que continua o dia daí? Aí eu como 2,5 kg de arroz doce. Aí depois eu como... Maurício, depois eu como um bolo. Tá. Maurício, lembra quando a gente foi para São Paulo fazer o curso da IMBA lá, que deu problema no carro, a gente parou no Lembro, posto claro, lá? Um bolinho que eu lembro, eu comi. Mas Esse que eu comi- horas que é isso aí depois do arroz doce? O arroz Paulo? doce ali, normalmente eu como meio-dia ali, depois eu como mais ou menos umas 3h30, 4 horas da tarde. Ah, é? Come o bolo. Longe. Com um bolo. O bolo puro. Esse Assim, bolo é o você- quê? Ou você come outra coisa Não. junto? Não, o bolo também é receita minha ali, Tá. né? É clara de ovo, batido no liquidificador com batata doce, aveia e whey. Que Boto legal. passar. Mas as quantidades de clara, por exemplo? Então, eu faço bolo pra semana, né? Então, domingo eu faço o meu bolinho ali. Ah, Lá na então loja. nós vamos precisar de outro podcast, só de receita. né? E é uma delícia, né? Uhum. Lá na loja, lá a gente tem clara de ovo líquido pasteurizada, né? Aí eu bato no liquidificador, tem que bater 3 vezes. Quem né? falou que gosta dessa clara, a Tati que veio aqui, ela Não, falou mas que é, gosta. José, bastante. Aí o que que eu. Porque não tem cheiro, né? Uhum, Não tem cheiro, não tem Uhum. gosto, tem nada, né? uhum. E nem é gel, ela é líquida, É né? Líquida mesmo, né? A gente vende lá na loja lá. Aí eu bato 2 litros de clara, que equivale a 60 claras de ovo. É coisa pra caramba. Ah, pra você fazer Pra pra semana. pra né? semana, né? Sim. 60, claro. Né? Aí é 60 claras de ovo batido com 1,2 kg de batata doce cozida. Aí já forma uma massa ali, mais coisa ali. E aí num bowl assim, eu misturo ali farelo de aveia, 600 gramas de farelo de aveia e 240 gramas de whey. Whey. Que o whey é o meu açúcar do Sim. bolo, né? E ele tem sabor pra dar Uhum. certo ali ou qualquer sabor? Sabor ali, eu uso o sabor da whey que eu tenho lá disponível lá, né? Bato tudo ali, unto a forma, boto passar, divido em 6, é a minha refeição ali dos próximos A semanas. minha pergunta é o próximos seguinte, dias. por exemplo, se você puser chocolate fica gostoso e morango também fica ou não? Só chocolate que fica gostoso? Tem isso ou não? Tem, Porque assim... dependendo das combinações, né? O morango às vezes não combina com tal coisa. O meu bolo preferido é com a whey de cookies. É o meu bolo ali legal. que fica preferido ali. Aí eu divido por 6, enrolo um papel alumínio. Às 4 Esse horas das da tarde eu quatro. tô lá no consultório lá. Não tem nem tapoer pra lavar quando eu chego em casa. Desenrolo o papel alumínio ali Perfeito. e como o bolinho ali. Pois. E aí- Lembrando ainda que, né, tá calculado a quantidade de carboidrato, proteína, gordura, Certo. fibra ali que seja adequada ali pra mim, né? Certo. Sim. Depois. Aí depois eu faço a última refeição ali um pouquinho antes de fechar a loja ali, umas 7h30 da noite ali. É a última. É a última Então são refeição. 3 três refeições no dia. Seria? Por isso que eu tô falando, Maurício. Qual que é a refeição? Só conta pra gente. Aí a refeição eu faço um pão de batata doce. Pão de batata Aham. doce. Tá, mas tem proteína ali? Então, aí eu pego a batata doce, cozinho ela, meço 350 gramas, amasso. Aí eu jogo 150 gramas. 350 gramas? É 350 bastante. gramas de... É porque é o meu pré-treino, né, Não, mas Maurício? tudo bem, mas é grande. Né? É bastante. Aí é Pra 300... poder treinar amanhã. Uhum. Aí eu pego essas 350 gramas de batata doce ali, misturo com 150 gramas de frango desfiado, amasso, faço uma bolinha, coloco na air fry. Aí também, mesmo esquema ali também, tem nem Tupperware pra lavar quando chegar em casa, porque ficou 15 minutos, Que tiro, legal, enrolo é bem o papel prática a alumínio sua ali, alimentação. tá pronto. Você Muito entendeu? prática. 3 refeições ao dia, práticas, entendeu? Uhum. Super nutritivas, né? Aham. E Muito bateu toda a inteligente, quantidade ali de muito proteína, inteligente. carboidrato, gordura, fibra ali Muito inteligente. da dieta ali, entendeu? Mas é uma coisa que eu faço, né? Perfeito, não, é Eu- você. é óbvio que eu acho que eu nunca colocaria um paciente ou um atleta esse- meu para treinar na 15ª para 16ª hora do jejum, né? Não faz muito sentido quando a gente vai pensar em performance esportiva. Não, mas você conhecendo você, se Uhum. dá pra você fazer Não, esse resultado. não entra nenhum suplemento líquido aí nesse dia seu, sim. Paulo? Nada? Ah, uso pré-treino, creatina, né? Você Isso usa- coisa creatina? ali, você né? usa o pré-treino. Pré-treino, creatina ali. Ah, Só. Algum outro suplemento que você usa? Você tem loja de suplemento, até Sim, comenta sobre sim, isso, né? aham. E de Há líquido quanto vai tempo? bebendo água o dia inteiro e tal. Bebo água o dia inteiro, daí por conta do período de jejum ali, por dia ali, chega a 7, 9 litros de água. Olha, Nossa, rapaz, senhora. coisa que foi na Não qualidade aí acredito. da pele. É. Deixa eu te falar, você tem loja de suplemento há quanto tempo? A loja tem Já quanto lá, trabalha gente? com- Já Vai fazer não 7 domino mais a anos em loja. setembro. 7, eu lembro quando você montou. E o que você usa de suplemento? E o que você mais indica também? Uhum. O que é pessoal seu, o que você usa pro geral, o que você indica? Ali, né, eu sempre falei que eu sempre gostei ali da parte da fitoterapia ali também, né, de testar ali ó, os suplementos fitoterápicos ali, o tribulus terrestre ali, maca peruana ali, que já tem na forma de suplementação ali, não necessariamente precisa ser manipulado ali, a whey que ela já entra ali nesse bolo ali, creatina e pré-treino.
Só isso, entendeu? Agora, Multivitamínico? Hum? Usa multivitamínico? Não em tem um fases, hábito? em fases, dependendo da fase ali. Eu Põe. uso mais o multivitamínico ali quando eu tô em pré-contest. Tá, legal. Porque daí ela fica um pouquinho Eu diferente a também dieta. indico, E aí, quando eu entro em pré-contest, né? Aí assim, ô Maurício, o que acontece? Com esse jejum e treinar da 15ª para 16ª hora, com essa ingestão calórica, eu consigo treinar bem. Eu não sinto queda do rendimento. Legal. A partir do momento que eu vou diminuindo a ingestão calórica e vai havendo queda do rendimento, Opa. eu coloco o meu jejum fora do meu horário de treino. Então, se eu estava fazendo o jejum Fora ali, da hora de treino, se eu entendi. estava Você fazendo deixa o pra jejum depois. ali da meio-dia até as 8 Perfeito. e eu treino às 11, Tá. eu inverto, eu faço a primeira refeição às 7 e fecho às 3. Perfeito. É aí, por quê? Porque deve estar dentro do estado alimentado, em déficit energético, não cai o rendimento do treino. Sim. Você Aí entendeu? você tem o conhecimento da teoria, Uhum. o empirismo, que é a tentativa, acerto e erro. Então ele vai fazendo como que um laboratório, né? Ele vai fazendo essa jogada. Que com ele é mais fácil, no caso dele, conhecendo tudo, porque ele pode adaptar por dia ou por semana e tal. Para um paciente dele, ele não vai conseguir montar uma dieta. Ele fala, ó, se você sentir fraqueza, você faz isso. Se sentir bem, faz aquilo. Não, ele já tem que pôr um tiro certo, né? Então, eu acho que, no caso do Paulo, é mais difícil para ele passar a dieta para o paciente dele, que tem que acertar e pronto, do que para ele, que ele pode ficar manuseando. Que é o contrário de mim, como eu falei. Eu sei montar a dieta de qualquer um para definir tal. Quando chega comigo, me atrapalha todo. Então, Paulo, ele é o contrário. Ele é mais difícil para ele, tem que estudar mais para acertar com o outro do que com ele, porque com você vai testando, acertando, como se fosse um laboratório, né? Ajustando. Mas eu gosto muito disso também, ô Maurício, desses 2,5 kg ali de arroz doce ali, de pós-treino ali. Né? Se eu venho ali de um jejum, tô com estoque de glicogênio hepático baixo, treinei, estoque de glicogênio Imagina como é que muscular tá. baixo, eu tô com uma sensibilidade à insulina ali para Opa. você receber aquele 2,5 kg Puxa, de... acabou. Não acontece nada no físico. É por isso que eu falei. Não acontece nada, Não assim, queiram fazer entendeu? igual, né? Exatamente. Você foi um tempão sem comer, com muito músculo, com super treino, então apelou para uma alimentação de alto índice glicêmico, né? Mas no momento certo, na hora certa. É o que a gente fala de nutrient pessoa time, certa. né? Colocar o nutriente certo no momento Isso, certo. Então, meu perfeito. corpo está bem receptivo para receber aquele alimento, entendeu? Sim. Então, assim, às vezes você fala assim, pô, 2,5 kg de arroz doce eu não consigo comer, né? Mas, sei lá, jejum ali de 16 horas depois de um treino, de doce, nossa, entra fácil. Paula, de quanto em quanto tempo você monitora a sua saúde? 6 meses. 6 em 6 meses? Eu era um pouquinho deixava, não tinha muito cuidado com isso, né? Aí agora, depois que eu comecei a usar o gelzinho ali, né? Então é importante, né, ver com um perfeitíssimo. pouco mais frequência ali do que eu Que antes não via com bacana. muita frequência não, né? Que bacana. Até mesmo ali porque eu costumo dizer que a genética da família não é muito boa, né? Porque em relação a minha mãe foi com quantos, Gê? 59. 49, 59? Acho que 59. 59 ali de câncer, o meu pai foi de infarto agudo do miocárdio, então não, né? Olha Então só. você tem ali. É uma das coisas ali que Nossa, também tá que eu falo assim, não perfeito. vou usar hormônio também, porque eu penso assim no esporte como longevidade, né? Porque eu vi uma frase uma vez com essas coisas de Instagram, assim, um rapaz falou assim, ó. Você percebe que você não tem problema na sua vida quando você tem um problema de saúde. Quando você tem problema de saúde, o resto é tudo situação. Você entendeu? Então você está ali, por exemplo, pô, meu pai morreu de infarto agudo do miocárdio, minha mãe morreu de câncer. Se eu jogar mais coisas para dentro do meu corpo, que de repente ali vai, né, ter uma tendência maior ali daquilo, né? Então imagine se um dia eu faço um exame ali, nossa, estou com a mesma coisa ali. Ah, mas o que causou? Ah, foi porque você usou anabolizante, foi porque esse tipo de coisa. Então eu penso na Paulo, longevidade do esporte. Eu falo por mim, que é ao contrário de você, eu ensino com os meus erros, né? Eu falo, pessoal, quando você vai arriscando, pô, vou tomar tal coisa, tô sentindo nada, pô, dá pra ir mais. Tô sentindo nada, fulano morreu, beleza, eu tô bem. O cara passou mal, eu tô bem, vamos embora e tal. Cara, a hora que vem, eu falo, cara, não dá pra sair fora do corpo, dar uma respirada e voltar, entendeu? A hora que o negócio pegou. Cara, não dá pra pular fora. Não tem mais A hora que o barco começou a pegar fogo ali, cara, agora tem que deixar afundar, né? Rolando, deixa eu aproveitar agora e explorar um pouco a parte de treino. Eu quero saber, a minha dúvida, né? Pro Celão talvez também.
Quantas vezes por semana você treina em cada grupo, Uhum. como você separa o seu treinamento, e o seu exercício favorito para cada grupo muscular. Para o Tá. pessoal entender você, a Uhum. sua verdade, o seu físico. Ô, Maurício, 25 anos de treino, então provavelmente a gente já tenha testado quase todas as Tudo. estratégias ali, né? Então, assim, funciona o que eu entendo, que todas as estratégias funcionam. Volume alto, volume baixo, intensidade alta, intensidade baixa. Variar a intensidade do esforço pode ser variado dentro do próprio treino, o volume pode ser dentro da própria sessão de treinamento ali. Então, tudo funciona, né? O que funciona para mim, né? E o que eu tô fazendo hoje. Então, hoje eu divido meu treino ali por 4, né? Aí eu treino 4 dias em sequência, descanso o quinto, treino 4 dias em sequência, 4 por 1. Exatamente, assim Legal. que eu faço ali. Aí, Cai domingo. independente do dia que cair ali, cai o descanso, cai o Interessante. treino ali, né? Diferente. Aí hoje eu tô treinando ali peito e tríceps na série A. Na série B eu faço quadríceps com glúteo. Na série B eu faço costas com bíceps. E na série C eu faço posterior de coxa e ombro. Posterior de femoral e ombro. Femoral e ombro, Ok. entendeu? Porque eu entendo que isolar o ombro em relação aos demais grupos musculares e isolar o posterior E femoral em relação os outros grupos musculares da perna ali é mais fácil do que você isolar outras musculaturas ali. Então eu já prefiro ali fazer essa divisão que eu tô fazendo hoje, né? Então já fiz um funciona. grupo Já fiz o tentou de tudo, PPL, como você né? falou, Já tá fiz certo. ali o blow split ali, fazer um grupo muscular por semana, esse tipo de coisa Legal. ali. Já fiz tudo isso. Isso que eu faço hoje, né? Tá. Aí em relação ali a treino em específico ali, Quanto tempo dura o treino seu, Paulo? dá menos de 50 minutos. Menos de 50, Menos de 50 legal. minutos. E eu faço cardio dúvida também. todo dia também. Quanto? Independente de Você separa do treino ou não? Deixa Não, pra eu sempre depois? pós-treino ali por causa da rotina ali Termina, mesmo ali, né? continua com agora. Não tem. Independente se Aí eu o tiver treino mais o aeróbico vai dar quanto tempo? Aí vai dar 1h10, 1h20, eu estourando ali. Vai depender do ritmo da academia ali também, Entendi né? isso. Quantidade de gente ali. E eu faço cardio também nas duas fases ali, tanto de preparação como na Certo. fase de off-season ali. Perfeito. Então eu mantenho o cardio ali Sempre. todos os dias ali. Em relação ao treino ali, a gente falou da FEPAM, falou do Valdemar Guimarães, né? Eu venho daquela rotina lá de fecha a cara e treina e falha total. Né, que hoje tá falando muito ali, né? Até o treino do ergogenizado, tem o treino do natural. Eu acho que os dois tem que treinar até a falha, Sim. independente da. Naturalmente, Uhum. o ergogenizado, se você usar ergogênico, Uhum. você já vai treinar mais, Uhum. né? Se você já vai treinar menos. Então, eu não preciso treinar menos porque eu sou natural, não. Não, Eu vou treinar exatamente. no meu limite. Dentro e o do outro seu vai treinar limite até o limite. natural, e o outro vai passar porque vai permitir que passe mais, porque vai melhorar a recuperação entre a série e vai melhorar ali também o ganho de força Sim. diretamente No que ele vai máximo, ter ali, resultado né? máximo. Então, ele vai conseguir tanto imprimir maior volume como maior intensidade de treino, Dentro né? da condição dele. Uhum. Então, assim, hoje tá muito falando daquilo, né? Vou deixar uma repetição de reserva, 2 repetições de reserva, né? O pessoal tá falando muito disso, né? Eu já não sou muito desse negócio de Nunca deixar nem nada ouvi de... falar e se de- entra por aqui, sai por aí. Não, A minha- então, isso, eu escuto tudo e eu falo assim, posso testar? Posso testar? Se você falar uma coisa assim, pô, vou testar o que o Maurício falou, pô, legal, bacana, Ah. vou manter isso daqui. Ou vou testar o que fulano falou, pô, não deu certo É não, que eu esse tipo falo de assim, coisa. Paulo, nesse gente testa sentido, eu tudo, falo né? assim, entre treinar com uma carga que eu consigo fazer 10 e não consigo fazer 11, e treinar com uma carga que eu faço 10 e daria para fazer mais, qual que é melhor? A que chegou na falha. Uhum, Ué, uhum, comparando um com o outro. uhum, Agora, então eu tenho que fazer todo dia assim? Não. uhum. Tem dia que eu diminuo, aumento e tal, mas se eu tô no meu melhor e tal, qual que é o melhor? Cara, é chegar no máximo, Chegar no parar no máximo, máximo, né? exatamente. Sem Paulão, você, seu corpo, seus melhores exercícios para cada grupo, você escolhe, Se você vai você, fazer um se para você peito, chegasse na academia só pudesse fazer um exercício de cada grupo muscular, daí vamos começar no peito, qual que você escolheria? E a gente quer saber da Gisele também, né, Isso, Maurício? mesma Vamos fazer tipo um quiz. Se a gente for explicar cada exercício, demora muito. Então Uhum. você já fala um, ela fala outro. Uhum. então, Vamos ó, lá no peitoral. Né? Peitoral eu faço supino, mas por conta de lesões eu prefiro máquina.
Supino na Reto máquina, sentado, Uhum, vertical. vertical na máquina. Vocês, Não tem na minha série agora. Hoje né? não. Tá. Hoje já não faz Não. peitoral. Eu também não gosto de peitoral, vou dar uma dica tem essa questão. pessoal, né? é uma Verdade. dica pessoal, é minha. Eu aprendi com outros treinadores e vendo que o seio da mulher, ele é sempre feminino, seja ele natural, seja ele como for, seja ele, como é que chama, com prótese, o que for, o que ela colocar ali, é sempre feminino. O músculo peitoral da mulher, ele é masculino. Ele é igual ao do homem, Não muda, igualzinho. não muda. Os cortes, Anatomia as mesmo, veias, os anatomia buracos, mesmo. é igual. Né? E ainda fica alguma coisa inchada aqui e mais o seio. Então eu acho, deixa no osso mesmo aqui e só o seio. E aí, por exemplo, o ombro da mulher, por maior que ela seja, uma mulher ergogenizada, testosterona, e um homem ergogenizado, o ombro é diferente do homem e da mulher. O bíceps é diferente, o tríceps é diferente, o glúteo é diferente, a coxa é diferente, o femoral é diferente, mas o peitoral é igual. Esse negócio do peitoral da mulher com silicone, a gente nota muito naquelas americanas fisiculturistas, né? Aquelas que chegam no tamanho extremo, Elas ficam né? com um peito masculino Fica de muito músculo, grande, né? e aí tentam deixar mais feminino com volume, quer dizer, fica uma coisa... Na minha opinião. Na mulher ali, ou na própria Gia ali, ou nas minhas pacientes ali, quando eu coloco o exercício de peitoral ali, é quando eu já fiz 2 ou 3 séries ali, trabalhando um pouco mais dorsal, só para fazer equilíbrio. Tá. Você entendeu? Sobre a agonista e antagonista Pensando ali. em sim, pensando Só pensando ali em na performance, anatomia não ali, em... entendeu? Mas assim, para desenvolver ali assim, não sei se Mas seria aí eu tenho essa visão, Você posso estar errado. Não... É a minha visão. E ombro? Ah, Gi, pode Tinha que falar escolher dela, um exercício de qual que é o ombro. dela. É o martelo lateral, né? Frontal? Frontal. A Gi gosta Fala muito de perto fazer do microfone, Giz, senão nós não vamos escutar. É o martelo unilateral, Martelo, frontal. elevação frontal. Ela gosta muito de fazer Elevação exercício frontal. ali, fica bonito o ombro dela fazendo É. essa. E eu fica confesso parado que eu fico falando com o espelho, é a mente que você falou, assim, é a mente. Eu tenho que treinar, e se eu pode estar frio, eu tá com frio ali, eu tiro a camiseta, o pra agasalho, ver. algo do tipo, eu preciso olhar, eu preciso Legal. ver o movimento daquele Claro. músculo ali, fazer o que ele fala pra Legal. mim, né? Olha, geralmente ele fala assim, explode, né? Sente o músculo, fala Legal. com ele, Sim. e assim, e eu sinto, então eu faço isso, eu Você trabalho sabe essa que lá questão. no passado, a Old School, antes, o Sparta, quando começou, 1970 e pouco, musculação em Taubaté e Sparta em São Paulo, os atletas treinavam de sunga. Então, uniforme, quando você ia treinar, quero treinar a musculação. E que os não tem mulher, é só homem, é sunga. E aí você ficava na frente do espelho e treinando no espelho. Conforme ia ganhando pump, você ia percebendo, pô, pegou aqui, pegou lá. Aí o pessoal ia inventando movimento, ficava tudo olhando pro espelho. Era isso aí. Eu treinava na Esparta, eu já treinei na que Esparta. legal, Eu já treinei lá, mas assim, me faz muito bem isso, ver o meu músculo assim. E eu sou um pouco diferente, assim, quando tá o processo inteiro do campeonato, eu treino de camisetão, de blusão, e eu não quero ver meu corpo. Eu não quero ver, eu preciso treinar ali, fazer o que eu tenho que fazer. Eu falo, depois eu vou ver se ele entrou ou não, entendeu? Então eu prefiro treinar assim. Legal. Já na última semana, eu já prefiro treinar sem essa blusa e assim, e a última semana ali, eu olho pro espelho, eu e o espelho, às vezes eu acho assim, as pessoas devem achar que eu sou louca, mas eu fico conversando com o espelho, eu sou a maior concorrente, aí eu preciso ver o músculo se mover ali como ele me ensinou, entendeu? Então, às vezes as meninas falam assim, Gi, não conversa, eu não converso, eu não converso, eu não quero, você fica estranho, eu falei, eu fico, mas eu fico conversando com o espelho, sabe, tem alguns exercícios que eu prefiro fazer no aparelho próximo ao espelho, porque eu preciso ver aquele movimento que eu tô fazendo. Sabe, eu tô falando porque eu tô lembrando algumas coisas que podem interessar também pro pessoal, né? Eu vim numa fase que era assim, você treinava sem camisa, olhando no espelho, né? E a gente gostava de conversar, por quê? Porque o treino não era 50 minutos, era a tarde inteira. Cara, mas não você fica a tarde inteira treinando, fica quieto. Então você treinava, peguei um pouco batia dessa papo, fase. Conversava, meu canção, conversava, vai lá. Agora eu vou fazer, fez, bateu, ficava lá esperando, conversava. Aí eu cresci assim, mas treinava, fazia alto volume, né? Eu me lembro muito da academia lá, old school, lá era chinelo, né, Maria? O pessoal treinava chinelo também, descalço. Tinha muito disso, não. Conversava, entendeu? Conversava, mas né, treinava pesado, estimulava o outro, ajudava o outro, né? Batia um passo, esperava voltar forte na pesada. E você consegue perceber o que vai acontecer com o físico lá na frente no dia.
Então, se você treinou o ombro e deu um pump legal, aonde foi o pump é aonde provavelmente vai crescer. Uhum. Se ele deu um pump que você não achou legal, putz, encheu muito o trapézio que não achei legal. É só tirar aquilo, provavelmente aquele músculo você não vai desenvolver. Uhum. Então você já vai esculpindo O físico a partir físico a partir daquele treino, né? daí. Uhum. E o ombro seu? Ombro, desenvolvimento. Desenvolvimento. Qual? Halter. Altera aqui? Uhum. Ah, legal. Costas. Costa, a dificuldade minha maior ali, acho que de 90% ali, né? Se eu for pensar assim dos indivíduos que treinam ali, é parte superior do peitoral e parte inferior dorsal. Remadinha com delta. Pra mim é bem Remada inferior. com delta? Delta, puxando baixo. Aquele basicão Sim. mesmo, né? Do Uhum. Arnold. É. Legal. É. Como você faz ela? É uma dúvida minha. Porque Uhum. já vi gente que faz só É o parando último e tal. Eu sei que vídeo, tá não é? tudo certo, É. né? Você vai lá embaixo, solta, vem, puxa ao máximo, você limita só o cotovelo. Olha, Maurício, eu penso Eu sei que assim. todas estão certas, mas Uhum. eu queria saber a sua. Eu penso assim, eu acredito ali que você deva começar ali com a coluna travada, levemente inclinada à frente e fazendo o movimento da Só escápula aqui, localizar. certo? A partir do momento em Só que falhar. você não conseguir cumprir até o final da execução, eu acho que vale a Então, pena você entrar com o pêndulo da pra continuar. lombar ali, Perfeito. porque ela... Por que eu falo isso ali? Que ela... A minha vida inteira eu treinei sozinho. Então, dos sistemas de treino que eu acho que é melhor para quem treina sozinho ali, é o que eu penso do princípio da pré-exaustão. O que eu penso ali? Eu treino assim, independente de qual grupamento muscular que eu vou treinar. Sempre o primeiro exercício meu é um exercício monoarticulado. Você entendeu? Eu vou treinar peitoral. O primeiro exercício vai ser um voador. Sim. Vou treinar perna. O primeiro exercício vai ser uma cadeira extensora. Por que eu penso assim? Eu treino sozinho. Então, se eu for treinar peitoral, se eu causar uma pré-exaustão no meu músculo peitoral, A carga. quando eu for pro supino, eu tenho meu parceiro de treino. Sabe quem é o meu parceiro de treino? No tríceps. Você entendeu? Porque a partir do momento em que eu não conseguir ali, causei aquela pré-exaustão ali, eu cair no supino, por quê? Quando você vai treinar peito, Porque ele parou. exatamente, o ajuda. tríceps empurra, Sim. entendeu? Dorsal. Meu primeiro exercício de dorsal vai ser... Qual o único exercício que a gente faz para dorsal que a gente não faz a flexão do cotovelo? Pull down. Então sempre é um monoarticular. Sempre que eu vejo você Causei- treinar, eu vejo você fazendo pull down. Uhum. Eu começo ali geralmente com esse tipo de Você viu. exercício ali, para quando eu for pro próximo exercício ali, Aí você vai o meu bíceps o meu ajudando. músculo sinergista ali possa ajudar. Ajuda. E é o caso da lombar aqui nessa remada, né? Então a Perfeito. gente usa o bíceps, né? Porque vai acabar fazendo a flexão do cotovelo inevitável, mas a lombar ela pode ajudar nesse Certíssimo. movimento Sim, ali. lombar. Eu falo isso porque hoje também tá na moda o pessoal falar de exercício redundante, né? Sei que é. Né? O pessoal tá falando assim, por exemplo, assim, você Pega a mesma coisa, né? trabalha o mesmo grupamento muscular. É. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, vou fazer agachamento e vou fazer leg press. Quadríceps. Certo? Então tem gente que fala assim, você não precisa fazer os dois exercícios na mesma série. Mas como que eu não preciso fazer? Eu posso fazer. Se eu comecei o exercício com um agachamento ali, quando aquele agachamento, o aumento de carga, eu não senti uma certa segurança para fazer, eu posso continuar com o leg ali, fazendo uma progressão, Exato. né? Toda estratégia válida. Por exemplo, Maurício, mesma coisa, eu fazer um tríceps cordinha e um tríceps polia, para a mesma região do tríceps? Como chama aqui? Polia, na barrinha. Na barrinha, eu consigo pôr mais carga, eu consigo empurrar mais. A corda, eu fico mais perdido. Eu faço mais força e uso menos carga, né? E a mesma Então coisa. você faria ao Aí contrário. o pessoal pega e fala assim, você não precisa fazer os dois exercícios, é Não, errado. mas- Não, mas como que é errado? Não. Se eu começar ali com a cordinha ali, não conseguir mais cumprir a carga, só o fato de eu trocar a barra, eu Opa. volto a progredir de novo. Isso. Você entendeu? Perfeito. Então hoje o pessoal tá falando, isso é exercício redundante, você não pode fazer os mesmos Agora que eu exercícios. entendi, não. Você entendeu? O pessoal tá falando Sempre isso. se Não, usou um a tri você tem que variedade. fazer com o cotovelo grudado no corpo, o outro acima e o outro acima da cabeça. Não necessariamente. Não, Você entendeu? Vai depender assim. E se eu É precisar uma mais estratégia legal, Cê- né? Como a sua estratégia também é legal. Uhum. Eu não preciso fazer assim, ó, é errado fazer isso. Não. Não existe. É uma certo? estratégia e essa é outra estratégia, outra estratégia. Os três vão levar num resultado positivo. O da Gi, qual que seria, Gil? O seu? Remara também. Até Remada? tem um vídeo que a gente fez agora no domingo, né? Ele me explicando, porque eu não treino no Exatamente mesmo lugar que ele. É. Daí, aí ele já tinha me explicado, daí eu comecei a fazer ali, ele percebeu, Onde né? que Ele falou vocês assim, ó, treinam? Como é que é?
Você É treina que eu onde? treino às 5 da manhã, né? Então Ah, eu tá. tenho que Na mesma treinar- academia, É, horário diferente, tá? é horário diferente, porque Entendi. eu treino na academia do meu bairro, é próximo Entendi. de casa, então eu fico bem Tá. pouquinho dentro do carro. Bem pouquinho dentro do carro e treino às 5 da manhã. Eu prefiro, eu já tentei treinar à noite, mas Tá. não rola, porque E meu como que é a corpo. remata? Essa que ele falou, que ele explicou, e aí nesse sim. vídeo que eu fiz no Parando e domingo, depois ele me continua. explicando. E aí nas finais lá, eu até brinquei lá, falei assim, o casal entende, né? Porque na última, eu detesto ouvir o pessoal gemendo na academia, mas aí na última foi tão emocionante que eu... Eu nunca Mas fiz, é nunca- remada. Eu nunca fiz, mas É remada, tem eu uns fico caras que atento gostaram de àquele. errar. Legal. Às vezes, quando eu tô na dúvida, assim, meu Deus, será que eu tô fazendo certo ou não? Não gosto de atrapalhar ninguém, né? Sim. Aí eu ponho um jeitinho lá, o celular filmando, e eu vejo se eu tô fazendo certo ou não. Na verdade, pergunto pra ele se que eu tô fazendo legal. certo ou não, Entendi. entendeu? Legal. Mas eu gosto muito. Os Legal. meus. Bíceps. Vamos pra... bíceps. Bíceps eu gosto muito da Scott. Opa, E barrona você? livre mesmo? Barra, Ou máquina? barra livre W. Barra livre W. Você. Eu gosto da rosca direta, né? Diretona. Uhum. Aqui, que eu tô fazendo agora, e tá intercalando quando tiver ocupado lá, ou com halter mesmo. Tá. E aí quando com o halter mesmo. E aí eu gosto. Tríceps é o corda também, que o Maurício falou? Não. Eu já gosto dos tríceps testa, viu? Testa. Nossa, eu Testa. Qual barra W, Barrinha ré? W. W. E você, Gi? Eu acho que agora que eu tô último, eu tô fazendo corda, porque tem uma polia lá perto do espelho. E aí o movimento que ele me ensinou, eu falo pra vocês, se eu tiver de camiseta, eu vou fazer isso e vou ver o músculo ali, eu vou sentir ele ali e vou olhar no espelho. Daí eu dou uma olhadinha, vejo ele, já me concentro e faço ali. Sim. Então no momento é o Paulão, corda. o testa, eu sempre fiz muito testa, fazia pesadaço mesmo. E eu fazia retão, cotovelo 90 graus, batia aqui, né? Uhum. O problema é que começou a incomodar muito o cotovelo. Epicondilite, né? Aí o próprio Wilson Santos falou, dá uma quebradinha no cotovelo, Uhum. você consegue ficar bem mais confortável. E a partir dali eu sempre fiz assim, né? Você tem essa diferença? Não? Como é que você faz? Também joga o cotovelo um pouquinho, Pouquinho pra pra trás trás, da linha muda do mais. ombro também. Conforto total, e você pode, É mais Piar no confortável e a peso. barra W deixa mais confortável você ali pode também. encher peso, né? O que faltou? Ó. Perna? Faltou Fizemos perna só? fizemos Acho que costas, é, né? bíceps, tríceps, Peito já foi? Já? Já, peito, né? foi a Perna. primeira. Eu tô na fila ali do SUS ali pra fazer uma cirurgia na coluna, né? Então tô com 2 hérnias de coluna. disco ali, É. L4, L5. Segunda-feira até com SUS com anestesista. Olha. Por questão ali, eu não faço agachamento, desde quando tive a minha Claro. primeira lesão em 2016 ali. Leg. Pra mim, Leg e hack, você gosta bastante também? também dá. Tudo que faz pressão de cima pra baixo Sente. aqui não. Tem algum não faço. cuidado no leg? Porque tem gente. Aí pega um pouquinho, né? Tem algum cuidado no leg pra não pegar ali a lombar? Que você toma algum cuidado no leg? Olha, por recomendação médica e fisioterapeuta, eles falam para não fazer o leg, mas é o único exercício que eu consigo fazer. Teve o penúltimo campeonato que eu fiz, ô Maurício, eu tava com uma lesão bem grave na coluna ali, só que estava no meio da preparação, falei, meu Deus do céu, eu vou competir. Só conseguia fazer 3 exercícios para perna, o leg, só consegui colocar 20 quilos de cada lado, Nossa, leg com 20 quilos de cada lado, nossa, que dó, não pode, né? fazia 400 repetições. Entendi. Caramba. Olha que interessante. Fazia 400 repetições. Mesa flexora e cadeira adutora. Cadê? Eu- Doutora, olha aí, que legal. O único exercício que eu fazia ali, Quase de 8 ninguém faz, semanas né? ali. Difícil fazer. A flexora pegava também, doía. Cadeira flexora sim, a mesa flexora nada. E glúteo você faz, você falou, né? Você Faço faz o quê? glúteo. Pélvico? O que é? Eu faço. Agora também operei a hernia do umbigo, né? Que eu falei pra você. Eu tô um mesinho ali de recuperação. O único exercício que eu não fiz até hoje foi abdominal e elevação pélvica. Mas elevação pélvica, cadeira abdutora ali, né? Com o tronco levemente inclinado à frente ali. E o búlgaro. Búlgaro. Tá. E agir De de perna. Perna. perna? E glúteos também. Eu nunca gostei de treinar perna, sabe? Nunca, É. né? Mas tem que treinar, né? A Isso. base ali. Eu Geralmente nunca é o contrário. treinei. Assim, agora que tem na minha série, que é o leg e o Smith que ele colocou lá, ele deu preferência pra algum lá, mas eu tô gostando bastante do Smith, no agachamento no Smith. E tem Você gosta de ir até o final ou você eu limita? tô indo até o final. Até o final mesmo? Até o final. Desce, Só que é antes, né? Ele passa a cadeira extensora, aí eu faço 15, 12, 10, 8, pressão 8, como né? se fosse, Uhum. E a última, Uhum. da onde eu tô da cadeira, ele fala, sai fazendo passada até o leg. Só que é onde eu Legal. treino tem 2 andares. Então eu saio da cadeira, já fazendo minha Legal. passada,
subo a escada, vou pro leg. Aí o leg tá ocupado, eu já olho. O leg tá ocupado, eu já vou pro Smith. É Então que, eu não me é que perco academia ali. de rede, né, Maurício? Você tem que tentar dar um direcionamento ali, É. porque às vezes você quer ali, se tiver Dependendo em do fase horário, ali especialmente. de pré-contest ali, você não faz exercício certo, sua cabeça já vai pro, né? É. Aí fala assim, ó, Gi, se acontecer isso, tal situação, esse exercício trabalha o mesmo grupamento muscular. Eu tenho preferência, faça esse, mas se não der pra fazer, você pula pra esse, você entendeu? É porque quando eu estou treinando, né, eu bato o olho ali, pô, eu preciso agora fazer supino inclinado. Nossa, mas eu gosto de fazer supino inclinado na barra livre. Os dois bancos estão inclinados. Vou para a máquina. Nossa, a máquina está ocupada. Eu levo o banco lá no Smith e faço no Smith, entendeu? E aí eu já sei que eu trabalhei a parte superior. Agora eu preciso achar o outro para a parte medial. Esse tipo de coisa ali, Paulão, consigo eu sambar dessa trabalho com forma. personal. O maior trabalho meu é personal, né? E a academia é sempre lotada, então a gente trabalha assim, entendeu? Pô, o aluno é supino mesmo, não deu supino, já tem que, cara, vamos. Tem que toda hora tá improvisando, né? E para glúteos? Ah, agora eu tô fazendo bastante o búlgaro. Tá. Tá, tô pegando amor por ele. E O amor mesmo. Paulão, na verdade vocês dois, né? Como que você trabalha hoje? É na loja? Monta treinamento? É personalizado? Apresente seu trabalho aí para a turma. Então, Seu contato. eu atendo lá no consultório, né? Então, eu atendo ali no período da manhã, no período da tarde. O consultório fica no mesmo local ali da loja, ali, né? No Humaitá Mall, ali, na Avenida Humaitá, ali. Eu fico no consultório, a Gi fica na loja ali. E aí eu atendo ali até o período da tarde, faço meu último paciente ali às 17 para terminar às 18. Aí eu libero a Gi para ir embora, né? Fazer as coisas dela ali. E faço o balcão da loja ali até as 8 da noite. Então a gente trabalha das 8 da manhã às 8 da noite, 12 horas por dia. Você não trabalha então como professor? Não, não. Só Eu como faço. nutricionista? Seu trabalho só como Eu tenho o meu trabalho lá de nutricionista, né? Que eu monto dieta. Sendo educador físico, eu tenho um plano ali que também monto dieta e Já treino. monta o treino. Mas eu não consigo acompanhar Tá. Uma o paciente. É uma consultoria. consultoria. Treino e Eu não alimentação. consigo acompanhar como serviço de personal ali por causa da rotina de consultório ali. Consultoria. Uhum. Tá. Contato, né? Você atende hormonizado e natural? Eu Paulo? atendo de 0 anos a 100 anos de Tá. idade ali, todos os grupos ali, hormonizado, natural, pessoa que busca saúde, longevidade, ali, Adolescente. adolescente, gestante, tratamento intestinal, tratamento de alergia, tudo ali. Porque a minha formação, na verdade, é nutricionista clínico, né? A pessoa vai buscar ali, imaginando um nutricionista esportivo, por causa da minha formação inicial, que é educador físico, né? Então, eu não sou, assim, pós-graduado em nutrição esportiva. Eu sou nutricionista e educador físico, você entendeu? Às vezes a pessoa vai ali procurar assim, preciso de um nutricionista esportivo. Isso é uma coisa bacana falar isso, porque 90% das pessoas que acham que precisa de um nutricionista esportivo, o nutricionista clínico já é suficiente ali para tratar o que ele precisa. Você entendeu? Dentro daquele contexto que eu falei, uns comem por função, outros comem por emoção, entendeu? Sim. Às vezes ali é só a parte clínica ali já é o suficiente ali pra gente tratar o indivíduo ou direcionar ele para o objetivo ali de hipertrofia, emagrecimento, seja o que for. Tá, e qual que seria o Instagram e tal? Pra pessoa entrar em contato com você, o melhor é Instagram mesmo? Pode o Instagram ali, né? Pelo Instagram ali é nutricionista Paulo Santos. Pode chamar pelo direct ali, que daí eu posso até responder pelo direct ali ou direcionar ali pro WhatsApp Já também. manda pro WhatsApp, Uhum, né? E exatamente. você, Gi, você tem um Instagram também pra divulgar pro pessoal? Eu tenho o meu, pessoal, eu tenho da loja, vou falar o da loja primeiro, né? Que é Nutrição Esportiva Taubaté, sem o arroba, né? Sem o tio. Tá. E o meu pessoal é Gisele.luz. Eu Tá não bom. misturo, assim, coisas minhas, coloco da loja, né? E a gente também não mistura, ele trabalha lá no consultório. Quando eu tenho alguma dúvida da loja ou de suplementação, eu sempre vou perguntar para ele antes de passar pro cliente. Legal. Uma coisa bacana para falar, ô Celhão, a motivação da gente ter a loja, na verdade ali, eu trabalhando ali como nutricionista em consultório ali, às vezes eu prescrevia assim um suplemento qualquer ali pro paciente ali, o paciente às vezes ele ia na loja, Maurício, e a loja tentava, leva isso aqui que é melhor, às vezes empurrar uma coisa mais cara, às vezes que não era ali o que tinha pedido ali, né? E aí a gente até tem esse cuidado ali quando Que o ele realmente cliente, precisa. ele entra na loja ali, uma das primeiras perguntas que ela faz assim, é prescrição de algum profissional? Porque se não tiver qual profissional pesquisou, aí ela fala assim, esses aqui são iguais. Se você quiser tirar uma foto dele ali e ver se pode fazer uso, pode fazer uso. Para quê? Para que aquele profissional também saiba que o indivíduo ali esteja usando o que ele pediu,
aquilo, né? Legal. E não, assim, às vezes você perde a venda, poderia estar vendendo, mas é a mesma coisa que alguém fazia comigo lá na frente, né? Então, às vezes eu não chamo nem de perder a venda, às vezes você acaba até fidelizando o cliente ali, porque muita gente volta depois, né, Gê? Volta, é. Ali assim, não, ele falou que esse aqui eu posso usar Ele e falou acaba... que eu posso usar, então eu falo, eu sempre pergunto, né? Legal, Ah, maravilhoso. Uhum. é bom, é respeito, né? É isso então, Preto, Maurício? fechado, acho que deu para explorar bem o que a gente precisava. Tá. Né? Tá. Resultado, Agradecer então saúde. você que ficou até agora aí assistindo, né, esse papo aqui com o Paulo e com a Gia, né? No Instagram deles tem bastante fotos deles competindo, né? Até a gente ia passar mais fotos aqui, acabou não passando, ficamos batendo papo aqui. Mas você que ficou aí até agora, clica no gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo ProShape Podcast. Valeu! Aê!